Novel e fanfic narradas. Teen Wolf, Nascido no Sangue. Capítulo 41. Não foi assim que pensei que nosso encontro seria. Deaton disse enquanto batia no balcão enquanto encarava Derek. As garras de Derek estavam para fora, estendidas um comprimento extra nas pontas dos dedos, enquanto ele rosnava ameaçadoramente para o homem composto. Você ainda não respondeu minha pergunta. Quem é você? Deaton, por outro lado, permaneceu imperturbável atrás do balcão no teatro de Derek e continuou batendo no balcão. Para ser perfeitamente honesto, ele teria ficado feliz se nenhuma das complicações do sobrenatural o tivesse arrastado mais para dentro. Mas infelizmente não foi para ser. Sou apenas um veterinário. Deaton disse calmamente. Você não está me contando toda a verdade. Derek disse enquanto se aproximava de Deaton, forçando seus sentidos no homem à sua frente, mas não encontrou o que procurava, um ligeiro aumento, o que significava que ele não estava com medo. Bem, essa é a coisa engraçada sobre as verdades, não é? Elas raramente são inteiras. Cansado de respostas indiretas, Derek estendeu a mão para agarrar Deaton, que estava ao seu alcance, mas algo surpreendente aconteceu. Voam. Suas mãos bateram em uma barreira azul que o fez saltar para trás, chocando-o profundamente enquanto seu rosto passava de atordoado para sombrio. Quem é você? Derek imediatamente ficou em guarda e seus sentidos ficaram aguçados devido ao desenvolvimento dos eventos atuais. Mountain Ash, você deve estar bem familiarizado com isso. Um pequeno sorriso enfeitou Deaton enquanto ele falava. Ele bateu um pouco mais forte no balcão para dar ênfase. É uma coisa abençoada, não é mesmo? Só um punhado e ele vai proteger contra qualquer sobrenatural. Você não é o alfa. Eu pensei que isso já estivesse estabelecido? Derek ficou em pé na frente do balcão, que ele concluiu ter cinzas de montanha filtradas nele. Você não respondeu minha pergunta anterior. Ele afirmou. Deaton fez uma expressão pensativa por alguns segundos antes de se recompor e ir se sentar na cadeira, gesticulando para Derek fazer o mesmo com a cadeira atrás dele. Imaginei que uma conversa civilizada seria melhor realizada com nós dois frente a frente, sentados. As palavras de Deaton fizeram Derek cerrar os dentes com a percepção de que o momento não era com ele, mas com o homem na frente dele. E também o fato de que ele não poderia retomá-lo atacando o irritou mais. Derek aqueceu a demanda silenciosa e sentou-se. Ele poderia ser bem razoável se quisesse. E daí? Deaton riu da teimosia de Derek. Eu não sou o alfa. Derek revirou os olhos para o sarcasmo de Deaton, mas não deixou que ele passasse despercebido. Bem, acho que foi a primeira coisa que estabeleci depois de entrar, certo? Tocado. É isso que vamos fazer, indo e voltando? Bem, não. Deaton disse. Pessoalmente, eu preferiria que essa conversa nunca tivesse acontecido. A expressão de Derek mostrou que ele não sofreu as circunstâncias infelizes de Deaton. Certo. Você é um deles? Ele perguntou. Eles? Você quer dizer os Unters? Não. O veterinário não tão normal balançou a cabeça. Eu sou mais uma pessoa que reboca as linhas borradas. Belas palavras, mas você ainda não respondeu o que você é. Foi apenas o fato de que ele sabia que não poderia atacá-lo que o conteve. Bem, para começar, sou completamente humano. Sou mais um guia. Um emissário. Derek interrompeu ao se lembrar dos humanos. Bem, pelo menos eles pareciam, conselheiros que os alfas de antigamente tinham, até mesmo sua mãe. Mas se ele era um emissário então? Receio que ser um emissário seja algo errado por si só, já que essa costumava ser minha antiga profissão. Deaton disse de repente. Por quê? Porque ela morreu. A sala ficou em silêncio com essas palavras e Derek logo entendeu por quê. Já que o alfa de Deaton estava morto, isso significava que ele era como um escudeiro sem um senhor nos tempos primitivos. Desculpe. Não sinta. Não era algo que qualquer um de nós faria. Deaton cortou seu pedido de desculpas. Para sua própria paz de espírito, eu não sei quem é o alfa, nem estou em qualquer tipo de aliança com ele. Isso é o suficiente para você? Derek ouviu seus batimentos cardíacos e o fluxo sanguíneo, chegando a apenas uma conclusão. Sim. Ele se levantou para sair, mas outra pergunta veio à sua mente. Você conhece minha irmã, Laura Ali? Sim, eu fiz. Ela também veio procurar o alfa, mas eu disse a ela exatamente o que estou dizendo a você. Não tenho ideia de quem seja. Tudo que sei é o que você provavelmente já sabe muito bem. Derek assentiu e com isso, saiu da clínica veterinária. Ponto de vista de Tristan Reis. Tenho tentado o máximo que posso para me misturar o máximo possível, mas há algo sobre os vampiros serem de sangue frio que me fez pensar que, por natureza, eles são seres reclusos, da mesma forma que os lobos se movem em matilhas. Não é que eu não soubesse o quanto meu personagem era desagradável para os outros e, felizmente, consegui pelo menos fazer alguns amigos, Boyd e talvez Allison também. Para ser honesto, eu não sabia o que pensar sobre a Untris alheia em Allison. Meus sentimentos em relação a Allison como uma amiga, o que mais? E meus instintos protetores por Malia tornaram bem complicado saber realmente onde eu estava em relação a Allison. Apesar das complicações com Allison, eu podia dizer com orgulho que Boyd e eu éramos amigos. Embora nunca tenhamos saído como adolescentes normais, nos entendíamos muito bem. Talvez houvesse mais em adolescentes do que tesão. Para ser honestamente franco, a escola não era tão ruim, pelo menos a parte normal dela e todas as suas tensões sexuais exageradas. Não era excessivamente complicado como eu pensava que seria. Era bem direto, desde que você soubesse por que estava lá. Se era para estudar, então estudasse antes.
Se era para se divertir, então havia uma maneira bem diversa de fazer isso. Você queria se reinventar, então mergulhar de cabeça. Se havia uma coisa que eu tinha a dizer que estragou toda essa experiência, então eram, sem dúvida, os testes. Os testes surpresa são os piores de todos. A escola não é tão ruim assim. Bem, não completamente. Eu diria 50-50. Fui tirado de meus devaneios pela resposta de Malia à minha pergunta subconsciente. A razão para a maioria das nossas frustrações surpreendentemente não era a proximidade que tínhamos com os Unters, ou não, eram nossas notas. Estávamos na biblioteca tentando ler um pouco porque ambos sabíamos que não tínhamos muita motivação para ler nossos livros em casa. Quem motivaria quem? Verdade. Eu assenti. Terminou com isso? Eu perguntei enquanto Malia abandonava seu texto de literatura em favor de matemática. Não exatamente. Prefiro deixar para lá por enquanto do que sofrer com uma enxaqueca por causa de todas as palavras complicadas ali, sem mencionar o enredo. Ela disse enquanto virava para a página que havia marcado no livro de matemática. O que você está lendo? Ela perguntou. Física, eu disse. Cug, eu ri da reação dela. O que houve com isso? Está no meu top 3. Ela disse com uma careta. De piores matérias de todas. O que mais poderia ser? Tive que conter minha risada enquanto estávamos na biblioteca, pois, por mais hilário que fosse, eu entendia completamente. Física não era a matéria mais saudável para se abordar intelectualmente. Bem, não é como se eu tivesse algo melhor para fazer. Não passamos muito tempo na biblioteca depois disso, o que era bem óbvio, pois já tinha sido provado em diversas ocasiões que não éramos um grupo estudioso. Saímos da biblioteca depois de conseguirmos reprimir a tortura por 30 minutos, o maior recorde que já passamos lendo materiais sobre assuntos relevantes. Como não tínhamos nada para fazer, pensamos que poderíamos nos encontrar com Alison, que estava sendo importunada por Lydia, obviamente tentando atraí-la para seu grupo de garotas populares. Vejo vocês mais tarde, Alison. Tristan. Ela disse enquanto passava por nós, ignorando completamente Malia que copiou sua ação e agiu como se nunca tivesse estado ali. O que foi? Gritei para ela enquanto ela vinha em nossa direção. Ei, pessoal, onde vocês estavam? Eu estava procurando por vocês por todo lugar. Ela parecia um pouco hiperativa e isso imediatamente me levou a saber onde essa conversa poderia levar. Apesar de toda a sua sensatez, houve momentos em que ela se comportou de forma rebelde. Como querer sair escondida à noite para sair, ou seu amor por festas. Não eram as festas que a deixavam animada em si, era apenas que elas forneciam outra oportunidade de sair conosco, me fazendo pensar em como era viver na casa dela. Biblioteca. O que houve com a vagabunda dessa vez? Malia perguntou. Ao contrário do que aconteceu inicialmente, ela não mostrou às presas abertamente a menção de Lydia, mas agiu como se estivesse discutindo algo baixo. Alison revirou os olhos para as palhaçadas de Malia, já tendo se acostumado um pouco com isso agora. Bem, ela só me convidou para fazer compras, sabe, uma troca de gostos de moda. Acho que nunca vou entender muitas garotas como Malia sendo uma grata exceção, ou o jeito que elas pensam. Para os rapazes foi bem simples. Você gosta de uma camisa? De que cor? Tag. Calças? Não há muita diferença além da cor e textura, às vezes estilo. Compre. Na verdade, sabemos muito bem o que queremos antes de ir à loja. Também foi por isso que não faço muitas compras. A atividade era tão mundana quanto possível, não muito diferente de fazer compras de supermercado se você estiver fazendo isso sozinho. Você vai? Perguntou Malia. Eu deveria? Por que você está me perguntando? Não apenas Malia, mas até eu fiquei confuso sobre o porquê de ela estar nos perguntando isso. É só fazer compras, certo? Ela sentiu. O que há para perguntar? A expressão dela me disse que eu não entendi muito bem o que ela estava insinuando, mas Bem, eu disse a ela que vou pensar sobre isso, então o convite ainda está aberto. Ela balançou a franja lateral sobre as orelhas antes de conectar um fone de ouvido em uma delas. Ouvi dizer que o treinador queria que você se juntasse ao time de lacrosse. Você aceitou? Ela se dirigiu a mim. Balancei a cabeça para ela. Não, é um pouco problemático. Dei uma resposta meia boca. Por que você faria isso? Você não gosta de esportes ou algo assim? Não é bem assim. Descemos uma fileira de degraus. Eu nunca pratiquei esportes antes, nenhum como esse, pelo menos. E além disso, sou bem preguiçosa por natureza. Não era a verdade completa, mas não era como se ela precisasse de uma verdade completa. Ela não pareceu satisfeita com a resposta, mas mesmo assim deixou de lado a linha de questionamento e perguntou outra coisa. Vocês têm mais alguma coisa para fazer depois da escola? Além de voltar para casa, é claro. Nós dois olhamos um para o outro antes de balançar a cabeça simultaneamente. Ouvi dizer que uma nova cafeteria acabou de abrir. Que tal darmos uma olhada? Ela sugeriu. Eu não bebia muito café, então não me agradou muito. Eles também vendem sorvete. Não faria mal visitar e conferir o lugar depois da escola, já que nós dois estávamos pensando em jantar fora hoje à noite. Não consigo entender por que uma visita rápida seria ruim. Não é como se tivéssemos algo planejado para esta noite, de qualquer forma. Malia não se opôs, então era isso. Para ser honesto, coisas sem sentido como essas me fizeram quase desejar que problemas sobrenaturais ficassem longe de nós. Quase. Era só disso que vocês estavam falando? Perguntou Malia. Bem, não completamente. Ela também queria me apresentar a 2 garotos do time, mas eu recusei. Por quê? Bem, eu meio que pensei em deixar os encontros para depois até a faculdade.
Você sabe, um ambiente estável onde não teremos que nos mudar tanto. Você realmente não acha que essa resolução vai se manter, certo? Capítulo 42. Um Toyota Prius parou em frente a uma casa velha, uma que parecia ter sofrido com o tempo por muitos anos. Na frente da casa, havia alguns carros estacionados, notando o número de pessoas lá dentro. Tristan e Malia saíram do carro, junto com Lori e Brett, que os acompanharam na visita. A porta se abriu e eles foram recebidos por uma cabeleira castanha que correu para o abraço de Tristan. Tristão. Ei, Bray. Ele deu um tapinha nela de leve e ela o soltou antes de envolver Malia em um abraço de esmagar ossos. Todos receberam um abraço dela antes de serem autorizados a entrar. Bem, olha quem temos aqui, pessoal. Jian, um adolescente asiático pela sua aparência, disse ao ver os recém-chegados. Muitas pessoas estavam reunidas na casa de Elias, mas o lugar não parecia lotado. Não era algum tipo de festa ou reunião, apenas uma visita regular, então nem todos estavam presentes. Embora os grandes números ainda presentes mostrassem o quão grande e poderosa a matilha budista era como uma força sobrenatural, houve até rumores de que os caçadores geralmente evitam qualquer lobo associado a esta matilha. Oh, Tristan, você está aqui! Alguém o chamou enquanto entravam depois de alguns abraços e apertos de mão. Avó, vem aqui, criança. Satomi acenou para ele e Malia e os envolveu em um abraço caloroso que era simplesmente reconfortante de sentir. Ouvi dizer que vocês estão tendo um momento bem difícil na escola. Os dois riram enquanto desfaziam o abraço e começavam a conversar com Satomi. Bem, eu não diria que é o melhor lugar, mas também não diria que é o pior. Tristan disse. Satomi olhou para ele e sorriu. Você já está mudando. Estou feliz em ver isso. Os outros ficaram surpresos, mas não Tristan, pois ele sabia que suas palavras eram verdadeiras. Não fazia tanto tempo assim que ele começou o ensino médio e ainda assim, aqui estava ele, mudando mais rápido do que o número de vezes que ele mudou. Bem, eu sou o melhor em me adaptar, então acho que é natural. Tristan respondeu. Satomi assentiu e então se virou para Malia. Ouvi dizer que você tem andado bem contida ultimamente. Ela dirigiu um olhar para Tristan antes de se virar para Malia. Pelo menos você não me incomoda mais com suas tiradas, então acho que isso é uma coisa boa. Embora ela tenha dito isso brincando, ela estava muito feliz que eles já estavam encontrando um caminho que poderiam trilhar juntos. Embora eles sempre tenham sido do tipo independente, eles costumavam confiar muito na orientação dela no passado, já que não estavam acostumados com seus novos eus. Malia e Tristan, e vê-los finalmente se afastando dela aqueceu seu coração. Ela não se sentia triste porque já sentiu isso muito no passado, quando seus filhos cresceram, mas agora tudo o que sentia era felicidade. Malia bufou, um pouco sem graça, mas teimosa demais para deixar isso a influenciar. Ninguém me disse que a escola tira sua energia para se sentir frustrado. E como Tristan disse, não é tão ruim assim. Ela disse e parou um pouco antes de reiterar sua declaração. É ruim, mas também desconfortavelmente suportável. Simplesmente não faz sentido. Malia odiava a escola, isso era evidente desde o primeiro dia, mas ela ainda iria se tivesse a oportunidade. Você não tem enfrentado muitos problemas, não é? Perguntou Satomi. Bem, não é um problema em si, mas mais complicações. Tristan começou. Prensado entre um alfa furioso e os Unters pode deixar até mesmo as pessoas mais sensatas paranoicas. O clima ao redor deles mudou quando Tristan disse essas palavras. Bem, você não está errado sobre isso. Elias disse enquanto entrava na conversa. Tierney disse que você viu o alfa. Como ele é? Perguntou Brett. Bem, monstruoso para começar. Tristan respondeu. Ele parecia um grande lobo de pelo preto. Seu rosto parecia mais de um lobisomem do que de um lobo de verdade e era rápido. Muito rápido. Malia complementou. Quão rápido? Alguém perguntou relutantemente. Em comparação com Tristan. Tristan era de longe o membro mais rápido do bando e sua velocidade, aliada aos seus instintos assassinos e atributos predatórios naturais, o tornavam muito perigoso, principalmente à noite. Seus golpes eram sempre fatais, e ele também não tinha medo de levar golpes, pois sua regeneração provavelmente estava no mesmo nível de Satomi. Ele estava entre os membros mais perigosos do bando se ele se soltasse, e era por isso que ele sempre tomava cuidado extra para conter seus impulsos. Não sabemos, provavelmente não, mas isso não significa que não seja forte. Eu não gostaria de enfrentar o que quer que seja em qualquer hora do dia. Malia concluiu. Eles passaram o resto do dia falando sobre coisas diferentes que aconteceram desde que Satomi esteve longe de Beacon Hills, e também sobre a comunidade sobrenatural. Uma sala de autópsia? Chris Argentergen já olhou para os corpos de seus homens, especificamente para os corpos dos dois últimos que morreram naquela noite. O legista ligou para Chris quando descobriu algumas estranhezas envolvendo suas mortes e Chris teve que admitir que algumas delas simplesmente não faziam sentido. Ele não deixou que as novas descobertas o perturbassem, não que isso pudesse acontecer, pois ele já tinha visto algumas das piores coisas em sua juventude. A primeira coisa que chamou a atenção foram os 4 ferimentos de punção que romperam as artérias carótidas do pescoço, levando os dois homens a mortes rápidas. O próximo é a natureza do ferimento em si. Uma mordida normal de lobisomem não será apenas 4 feridas precisas de perfuração, mas uma mordida gutural com mais marcas.
A mordida de um lobisomem geralmente eram 4 grandes perfurações com marcas menores de mordidas das outras presas. Os tamanhos eram quase certos, mas o fato de que os 2 ferimentos foram feitos no mesmo lugar significava que não era apenas um ataque de resgate, mas provavelmente premeditado. Chris não conseguiu ver o agressor naquela noite devido à natureza surpresa do ataque e à ousadia que o agressor teve de atacar 2 vezes. Isso não é tudo. Olha aqui, a área ao redor do ferimento parece estar infectada, venenosa sem dúvida. Mas o estranho é que é diferente de outros envenenamentos de lobisomens com os quais lidei ao longo dos anos. Isso não foi bom. O desconhecido nunca foi bom. Ele pensou que era outro beta, mas parecia que talvez estivesse errado. Poderia ter sido o alfa. Esse fato não podia ser ignorado, mas de alguma forma ele não estava confiante nessa afirmação. Ele saiu do escritório do legista pensando no que isso significava. O veneno não ser identificável reduzia a probabilidade de ser um lobisomem, mas ele simplesmente não se sentia confortável com essa perspectiva de pensamento. A semana passou com Tristan não fazendo nada notável, exceto a visita a Elias e apenas relaxando o fim de semana todo. Ele e Malia foram para outra caçada, o que resultou em sua vitória mais uma vez. Ela simplesmente não conseguia se comparar com sua velocidade e método de rastreamento. Os animais praticamente exalavam medo quando estavam em sua presença e essa sempre foi uma das emoções mais tentadoras que ele já sentiu. Isso atiçou o lado sádico de seu vampirismo. Como lobisomens, suas habilidades eram principalmente instintivas, pois cobriam os atributos básicos de um sobrenatural, o que também significava que ele não precisava pensar muito em treiná-los, pois eles cresceriam com o tempo. Tudo o que ele precisava era de controle e ele era muito bom em se controlar, pelo menos quando Malia não estava envolvida. O ataque do Alpha aumentou durante o fim de semana e embora ele não tenha participado, mais 2 pessoas foram mortas, aumentando a tensão cada vez maior em Beacon Hills, com algumas pessoas optando por deixar a cidade, pois aparentemente não era segura o suficiente e o gabinete do xerife estava tendo dificuldades para capturar o animal responsável pelos ataques. Naquele momento, Tristan e Boyd estavam saindo juntos, algo que seria impossível apenas uma semana atrás. Você realmente acha que foi um ataque animal? Boyd perguntou do nada. Sim. O que mais poderia ser? Tristan respondeu e perguntou de volta. Boyd balançou a cabeça e olhou para frente. Agora mesmo, ambos estavam apenas andando por aí depois de jogar videogame na casa de Boyd, coisas normais de adolescentes. Eu não sei, cara. Nana disse que ataques de animais sempre foram periódicos em Beacon Hills, mas esse é o mais longo que ela conhece. É meio estranho como é sempre um ataque de animal e nunca o animal. Ele disse. As pistas sempre foram deixadas à mostra para qualquer um ver, mas preconceitos e a forte dúvida de que nada fora do comum poderia acontecer tornavam as pessoas ignorantes. Eu vi o ônibus, sabe? Quando o motorista foi atacado. O ônibus tinha todas essas marcas de garras que eram grandes demais para serem de um lobo e limpas demais para serem de um urso ou até mesmo de um leão da montanha. Parecia muito mais um golpe de mão do que qualquer animal selvagem que eu conheça. Tristan lançou um olhar para Boyd antes de dar de ombros. O garoto estava certo. A razão pela qual as pessoas acreditavam que era um animal era porque o que mais poderia ser? O que mais eles queriam que fosse? Um animal era a melhor coisa que eles conseguiam inventar e eles estavam mais do que felizes em continuar com isso porque eles simplesmente não conseguiam pensar em mais nada que pudesse se encaixar na descrição e no que eles tinham visto até agora. Não importa o quão estranho fosse, era melhor do que ter que explicar algo que eles não sabiam. O que você acha? Sobre tudo o que está acontecendo. Boyd dirigiu-se a Tristan. Nada. Ele mentiu. Se é normal ou não, não é algo que eu possa controlar. Não seria bom começar a assumir que qualquer teoria que inventamos é válida. Se é um animal, então é um animal. E se for outra coisa? Boyd perguntou timidamente. Tristan se virou e olhou para ele. Então é outra coisa. Eles então ficaram em silêncio e continuaram a caminhada no caixão. Em um shopping. Alison estava em um shopping com Lydia, sem escolha a não ser aparecer de última hora depois de continuar e não conseguir convencer Malia a ir com ela. Ela não tinha problemas com Lydia, mas também não negaria que não gostava de algumas coisas sobre a garota. Uma delas era o quão condescendente ela era. Não. Ela revirou os olhos enquanto Lydia mais uma vez tomava para si a responsabilidade de escolher as roupas que ela achava que seriam melhores para Alison. Alison querida, estou começando a achar que aquela garota abrasiva, Malia, tem um gosto fashion melhor do que você. Ela estalou a língua em desaprovação. Então você me trouxe aqui para criticar meu senso de moda? Perguntou Alison. Não. Lydia balançou a cabeça fingindo mágoa. Eu só pensei que seria divertido, e até agora você está fazendo com que não seja. Certo. Desculpe por ser a garota sarcástica com um ego inflado. Ela respondeu sarcasticamente com uma aparente mordida em seu tom. Eu sou o problema? Perguntou Lydia, não gostando da escolha de palavras de Alison. Sou eu? Alison respondeu com uma pergunta. Ambas as meninas se entreolharam antes de estalar a língua e balançar a cabeça. Então acho que isso foi um fracasso. Nossa, você demorou tanto para descobrir? Eu só estava sendo educado. Somos 2. Os 2 não disseram mais nada e pegaram suas malas para ir embora, apenas para pararem na porta quando viram Tristan caminhando com Boyd a uma certa distância deles. A dupla pareceu não notá-los e continuou a caminhada sem impedimentos. Bem, parece que não foi um fracasso total, afinal.
Lydia disse com um sorriso que irritou Alison enquanto ela começava a caminhar em direção a Tristan. Percebendo que alguém vinha em sua direção, Tristan se virou e viu Lydia se aproximando com um sorriso e uma Alison irritada seguindo. Você é amigo da Lydia? Boyd perguntou ao ver Lydia acenando para eles e Tristan com um sorriso no rosto. Não, Tristan negou imediatamente. Ela é complicada. Ela realmente era um incômodo, surpreendentemente mais do que Alison costumava ser. Capítulo 43. Tristan, pela primeira vez desde que Boyd o conheceu, franziu o senho ferozmente para a dupla que vinha em sua direção. Não importava se ele estava acostumado com Alison ou se conseguia ignorar Lydia um pouco. Só o pensamento dos dois estando perto dele ao mesmo tempo era o suficiente para fazer seu humor despencar. Se Alison era uma refeição deliciosa que ele adoraria saborear, então Lydia era apenas dar uma mordida e pronto. Haha, que expressão você tem aí? Ele ignorou o comentário de Boyd e por um breve segundo pensou em fugir dali, mas infelizmente as duas garotas o alcançaram. Ei, Tristan! Ei, Tristan! E aí, Boyd? Mesma saudação, mas com expressões variadas por trás delas. As de Lydia eram mais provocantes, quase flertadoras, enquanto Alison era estranha, afinal seu desinteresse e irritação eram evidentes. Foi engraçado encontrar você aqui tão longe, disse Lydia. O que você quer dizer com todo o caminho aqui? É tão surpreendente que eu esteja do lado de fora da minha casa? Tristan perguntou. Ah não, quero dizer que você está bem longe de casa. Pensei que você fosse de carro para a distância. Você sabe onde ele mora? Alison se intrometeu na conversa quando Lydia deixou escapar por engano uma informação vital. Lydia pareceu confusa entre a carranca crescente no rosto de Tristan e o sorriso de Cheshire em Alison e imediatamente juntou as contas. Honestamente foi um comentário passageiro de sua mãe, que mencionou isso devido ao fato de que a casa em que eles estavam morando pertenceu a um casal de idosos que ela conhecia. Tristan sabia reconhecer uma batalha perdida quando havia, então ele seguiu o exemplo de Alison e desviou o foco. Vocês dois estavam saindo? Ele perguntou fingindo surpresa, como se Alison não tivesse contado a ele alguns dias atrás. Sim, não se deixe enganar pela pele pálida e lábios cor de cereja, os gostos de Alison são bem medianos. A crítica de Lydia fez Alison franzir a testa enquanto ela mais uma vez se lembrava de quão vaidosa a garota popular podia ser. Se ela tivesse convencido Malia a ir com ela, a garota atrevida teria sido seu escudo e espada contra os ataques implacáveis de Lydia. Por mais divertida que seja a nossa conversa, precisamos ir andando. Vejo vocês mais tarde, meninas. Ele não disse mais nada e passou por elas, Boyd seguindo atrás com um encolher de ombros depois de ficar quieto de um silêncio que ele sabia que não deveria ficar preso. Lydia queria chamá-lo de volta, mas parou quando Alison a puxou de lado. Vamos, temos uma conversa para fazer. Mais uma semana começou com uma notícia interessante do treinador para seus jogadores de lacrosse. Este é Tristan Reis, aluno do segundo ano, ele vai se juntar aos treinos de agora em diante. Entrem lá. O treinador empurrou Tristan para o meio do vestiário cheio de atletas enquanto Tristan resistia à vontade de suspirar. Se alguma vez houve uma decisão impulsiva que ele tomou da qual se arrependeu imediatamente depois, foi ter concordado com o apelo do treinador para se juntar ao time de lacrosse. Ele recebeu alguns tapinhas nas costas, ignorando os olhares chocados de uma dupla familiar que ele podia sentir. E falando de outros assuntos importantes, daqui em diante mudaremos para co-capitães. Parabéns, MC Cole, você é um co-capitão. O vestiário inteiro começou a murmurar e Tristan teve que impedir seu nariz de se contorcer de irritação ao sentir o fedor de ciúme e ódio. Também as seguintes pessoas foram colocadas na primeira linha. O que é isso? Eu não consigo nem entender minha própria caligrafia. Coach murmurou para si mesmo, ignorando os murmúrios e expressões descontentes de seus pupilos. Isso é um B ou um S? Eu acho que é um B. Que tipo de nome é esse, afinal? Billis Stilinski. Sim. Calha a boca, Billis. Sim, treinador. Resolvendo seguir em frente, o mais alto que ele desistiria se isso exigisse muito dele, Tristan pegou uma camisa extra e um taco, vestindo-se com o equipamento básico de lacrosse. Ele teria que pagar por isso se quisesse levá-los para si. Eles saíram do vestiário para o campo para um treino e para o treinador ver Tristan se mover. Ele só tinha que confiar em seu mindinho para esse cara, ele disse a si mesmo. Ponto de vista de Malia Tate. Honestamente, foi uma surpresa para Malia quando ela descobriu que Tristan não conseguiu resistir à persuasão do treinador e foi finalmente enganado para se juntar ao time de lacrosse. Ela não sabia a natureza da conversa de quebra, mas sabia que Tristan se sentiu impotente imediatamente depois. O treinador foi apenas persistente. Para ser honesta, uma pequena parte dela queria vê-lo jogar, dominando todo o campo com seus movimentos espetaculares. O lado bom é que ela seria capaz de vê-lo nocautear algumas pessoas quase todos os dias, o que aumentaria seu ego em uma quantidade considerável. Coiotes também eram animais vaidosos, então não julgue. No momento, ela estava nas arquibancadas com Alison, que estava tão surpresa quanto ela por Tristan ter se juntado ao time, quando antes ele não demonstrava interesse algum. Quanto tempo você acha que ele duraria? Estou falando do jogo. Alison foi rápida em corrigir sua frase para ser o mais precisa possível, para não causar nenhum mal-entendido entre ela e Malia e impedi-la de revelar informações que ela não gostaria de saber. Não acho que nenhum deles possa competir com ele quando se trata de resistência e reflexos. Tudo que ele precisa fazer é pegar o jeito do jogo e ele está pronto para jogar, como sempre.
Malia disse. Alison ao lado dela ignorou obedientemente a última parte da frase e se concentrou apenas nas partes importantes, enquanto direcionava sua atenção para o jogo. A camisa de Tristan tinha o número 74 e ele estava um pouco atrasado, então os dois esperaram até que fosse a vez dele de torcer por ele. Ao ver Tristan pegando a bola com o taco, um sorriso óbvio surgiu no rosto de Malia enquanto ela imaginava perfeitamente o que aconteceria nos próximos momentos. Mesmo com o capacete, ela conseguia visualizar a expressão no rosto dele muito vividamente. O olhar calmo, mas entediado, que mostrava que tudo isso não passava de um tédio para ele, mas seus olhos eram tão finos a ponto de um fio não conseguir passar por eles. Focados e seguros. O ensino médio era um lugar para se reinventar, lhe disseram, e era exatamente isso que Tristan estava fazendo. A bola saiu do taco com uma velocidade que o goleiro não tinha esperança de acompanhar e bateu no próximo goleiro, atrás do goleiro confuso e paralisado. Sim, X2. Ela e Alison torceram por Tristan enquanto alguns jogadores soltaram assobios de surpresa e reconhecimento. Graus, graus, graus. No campo, o treinador gritou bem alto, é disso que estou falando, e deu socos no ar. Não importa o quanto ele tentasse minimizar, o sorriso que se formou em seu rosto quando ele marcou o gol foi muito revelador. Ele adorou. Talvez tivesse a ver com todo mundo ficando animado depois do gol do novato, mas a atmosfera não era tão ruim assim se ele fosse honesto consigo mesmo. Qualquer jogador da linha de frente que perder um chute ficará no banco hoje. O treinador, em seu entusiasmo, deu um ultimato a todos os jogadores, o que os deixou ainda mais animados, algo que deixou Tristan confuso. Como ele era um novato, ele tinha que seguir todos os rituais de novato, o que incluía ficar na defesa e no gol em turnos para o treinador avaliar seu ponto mais forte. No geral, foi um dia muito produtivo para o vampiro que estava entediado. Ponto de vista de Jackson Vitemore. Hoje não foi um bom dia para o capitão do time de lacrosse. Co-capitão. Primeiro de tudo, estava o trapaceiro óbvio, MC Cole, que seu estúpido treinador fez um co-capitão de repente. Se MC Cole tivesse sido um bom jogador normal como os outros, então não haveria nada contra ele. Mas o garoto teve que trapacear nos esportes só para chegar à primeira linha e agora ser co-capitão. Ele percebeu que MC Cole não precisava mais do inalador e também agiu como se não tivesse visto MC Cole levantando 150 kg com seu corpo magro, como se não fosse nada. Ele já tinha MC Cole na mira desde que o semestre começou, então, mais cedo ou mais tarde, ele iria se esforçar muito. E então havia Tristan. Para ser honesto, ele não tinha nada contra o garoto pálido, nenhuma altercação, exceto por aquela escaramuça no primeiro dia, que ele tinha certeza de que era apenas Lydia sendo sua cadela normal. O garoto era legal, até onde ele sabia, um pouco solitário, mas... ele não sabia o porquê, mas sentia como se sua pele arrepiasse toda vez que estava perto do garoto, mesmo que não estivesse ciente de sua presença. Então sim, de alguma forma o garoto novo que ficava sozinho era estranho de alguma forma. Depois da escola, ele foi até o BA com Hills Memorial Hospital porque tinha uma consulta médica por causa daquele ferimento feio no pescoço que o estava deixando fraco a cada dia. Cortesia do viciado em crack que de alguma forma conhecia MC Cole. Pode chamá-lo de paranoico, mas havia algo de estranho no cara. O tratamento começou bem e estava indo bem, mas isso foi até o médico dizer que queria verificar se havia algo dentro dele que estava causando as reações recorrentes que ele estava tendo. Jackson não conseguia entender o que via, mas isso definitivamente não era normal. Eram flashes como uma memória e apesar de sua luta, o médico continuou até virar a cabeça e ver que era o viciado em crack que o estava operando enquanto tirava uma trepadeira de flores de aparência estranha de seu pescoço. Até que ele acordou, sabendo que tinha alucinado a coisa toda. Ele ficou inconsciente por um tempo até que o médico mencionou algo sobre um veneno de uma flor chamada acônito ou comumente conhecida como acônito. Ele havia saído do quarto e estava prestes a sair do consultório, mas a descrição do médico e as alucinações que ele via como uma flor o fizeram pensar que ele precisava convencer uma enfermeira, surpreendentemente a mãe de MC Cole, a deixá-lo usar o computador do hospital para uma busca rápida. Imagine a surpresa quando ele descobriu sobre o mito da acônito. Ele não teria acreditado em uma postagem bizarra como essa, mas se lembrou de algo que Scott lhe disse numa época em que ele perdeu a paciência sobre ser capaz de ver, ouvir e cheirar coisas que nenhum humano deveria. Agora ele só precisa descobrir a verdade com MC Cole e conseguir isso para si mesmo. Quem disse que duas pessoas não podem trair? Capítulo 44. Do ponto de vista de Scott e MC Cole, eu sei o que você é. Essas palavras congelaram Scott em suas ações e ele se virou bruscamente para encarar o rosto sorridente e presunçoso de Jackson. O que? Ele perguntou estupidamente. Eu disse, eu sei o que você é. Jackson reiterou. E aqui está a questão. Não importa como você se tornou o que é, você vai conseguir isso para mim também. Isso provocou uma reação diferente de Scott, que tentou salvar a situação o máximo que pôde, fingindo ser ignorante. Conseguiu o que para você? Seja o que for, uma mordida, um arranhão, cheirar pó de fada sob o luar, eu não me importo. Você vai levar por... ou todo mundo vai saber que tipo de monstro Scott e MC Cole é por trás de sua pele. Tendo dito sua parte, Jackson foi embora.
deixando para trás um Scott em pânico que estava apenas confuso sobre como tudo parecia não estar dando certo para ele depois que ele levou a mordida. Até mesmo Lacrosse, já que ele podia dizer que metade do campo o odiava. Sem saber o que fazer, ele saiu do vestiário em busca de Stiles, a única pessoa que ele conhecia que poderia ajudá-lo a salvar qualquer confusão em que ele estivesse. Ele não iria a lugar nenhum perto de Tristan, pois sentia que o ar ao redor do garoto mudou desde aquela noite. Parecia de alguma forma frio e desagradável. Como diabos ele descobriu? Stiles perguntou exasperado. Não tenho ideia. Scott disse. Ele estava tão exasperado quanto Stiles. Como diabos ele saberia? Ele disse isso em voz alta? Stiles perguntou novamente só para Scott ficar confuso. A palavra. Que palavra? A confusão de Scott ficou muito aparente naquele momento. Lobisomem, Stiles apontou. Ele disse, eu sei que você é um lobisomem. Scott revirou os olhos, sua irritação e impaciência transparecendo. Não, mas ele deixou isso implícito de forma bem clara. Vendo a irritação do melhor amigo, Stiles tentou animá-lo com um fato claro. Ok, talvez não seja tão ruim quanto parece? Quer dizer, ele não tem nenhuma prova, certo? E se ele quisesse contar a alguém, quem iria acreditar nele afinal? E o pai da Allison? Scott disse em um tom morto, o que silenciou Stiles, pois ele finalmente conseguiu ver o quadro geral. Ok, é ruim. Stiles concluiu, mas então chegou a um ponto importante. Ele sabe que o pai de Allison é um Hunter? Não, acho que não. Então vamos manter assim. Precisamos encontrar uma maneira de manter Jackson longe de você por enquanto. Graus. Ponto de vista de Tristan Reis. Por algum motivo, o Sr. Harris estava se comportando de forma muito estranha hoje. Seu batimento cardíaco estava muito irregular, como se estivesse em um estado constante de preocupação e culpa, algo que Tristan facilmente pegava. Mas nada disso se compara ao que ele ouviu da boca de Jackson para Scott. Ele não sabia porque não estava surpreso que alguém conseguiu descobrir que Scott era um lobisomem. Era como se ele tivesse previsto isso vindo de 1 milha de distância. O menino era desleixado, não tomava cuidado suficiente e também era ingenuamente estúpido por não dar ouvidos aos conselhos dos outros em relação ao seu bem-estar. Foi apenas por pura sorte e sem um pingo de caráter resiliente que ele conseguiu permanecer desaparecido durante todo esse tempo. Agora ele tinha que tomar cuidado com o que Scott diria porque por mais que se recusasse a acreditar, Scott estava bastante intimidado por seu co-capitão. Graus. Ponto de vista de Malia Tate. Malia estava sentada ao lado de Stiles para sua aula de biologia e rapidamente ficou irritada devido às constantes mudanças nervosas e olhares que ele lançava sobre ela. O que? Hein? Nada. Ele disse apressadamente antes de fazer uma pausa e se virar lentamente para ela, vendo-a assentir. Isso é mentira. Ela confirmou os medos dele. Stiles sorriu ironicamente por ter sido pego em flagrante, mas ela não o deixaria escapar com isso. Então, você se importaria de me dizer por que está tão nervoso? Ela perguntou. Stiles pensou em contar a ela, mas não contou, já que ela não era exatamente confiável. Ele também não sabia como eles reagiriam se descobrissem que Jackson sabia que Scott era um lobisomem. Pelo que ele sabia, Jackson poderia deixar de estar vivo antes que o dia acabasse. Não é como se eles soubessem exatamente as regras da comunidade sobrenatural. É meio pessoal. Ele tentou mudar de assunto, mas continuou esquecendo das vantagens da superaudição. Essa é uma mentira bem disfarçada, mas ainda assim é uma mentira. Isso é Ele estava prestes a quebrar sob o olhar de Malia até que viu Lydia pelo canto dos olhos, uma ação que não escapou à observação de Malia. Você acha que eu sou atraente para gays? Hein? Ela ficou surpresa com a pergunta inesperada. Você me acha atraente? Quer dizer, esteticamente. Eu pareço um cara com quem você não se importaria em namorar? Se você não se explicar, vou lhe dar um tapa na cara. Malia disse, todos os traços de um sorriso suave desaparecendo de seu rosto. Stiles cambaleou para trás e então balançou a cabeça, percebendo que Malia provavelmente o entendeu mal. Ele não mentiria e diria que a reação dela não foi o que ele esperava. Ele esperava pelo menos algo suave comparado a isso. Talvez um pouco atrevido. Mas novamente Malia era namorada de Tristan, então talvez esse tipo de reação fosse normal. Ele deu uma olhada e Malia seguiu seus olhos, escutou o leve batimento cardíaco dele e chegou a uma conclusão. Você gosta de Lydia? A pergunta dela assustou Stiles, que pareceu chocado com a facilidade com que ela percebeu isso. Sinceramente, acho que você ficará melhor sem uma garota como ela. Malia aconselhou. Ela realmente não sabia o que havia de tão uau na garota que fazia muitos garotos girarem na ponta dos dedos dela. Stiles soltou uma risada vazia com isso. Ele não era um idiota cego e apaixonado que simplesmente ficaria preso a uma garota só porque ela tinha um belo par de peitos e bunda, junto com um rosto matador. Era só que ele sabia quem ela realmente era. É constrangedor, né? Ele coçou a cabeça desajeitadamente, com os olhos indo de Malia para todos os lados. Bem, não é minha função julgar se é bom para você, eu acho. Ela disse, expressando sua falta de interesse no assunto. Certo. Então, sobre minha pergunta anterior. Você me vê como um namorado em potencial ou...
Malia semicerrou os olhos para ele por alguns segundos e inclinou a cabeça para ter uma visão melhor, mas desculpe, mas eu simplesmente não consigo ver. Você é bonito, então talvez isso seja um ponto positivo? Você só precisa ser mais confiante e passar uma vibração menos estúpida. Ela disse com segurança. Stiles congelou diante das palavras brutais que saíram genuínas e não conseguiu decidir como reagir. Graus. Malia e Alison estavam caminhando pela estrada, com Alison acompanhando Malia até a metade do caminho, pois ela havia ficado mais tempo do que o permitido durante a noite. Claro que ela ainda se sentia um pouco nervosa quando estava sozinha na casa de Alison devido ao sentimento constante de medo de estar em território inimigo primitivo. Você vai ao jogo hoje à noite? Tristan está jogando. Malia perguntou a Alison quando elas chegaram ao caminho. Ela precisava se encontrar com Brett, Lori e Jean que estavam vindo para o primeiro jogo de Tristan. Sim, meu pai e Kate estão vindo. Kate estava especialmente animada para ver Tristan tocar. O que será que está acontecendo? Ninguém precisava ser um gênio para saber que Tristan não era exatamente fã de Kate, a não ser para provocá-la. Claro, estarei lá. Preciso encontrar algumas pessoas antes do jogo. Vou primeiro. As palavras de Malia pararam e seu rosto ficou pálido de ansiedade. Alison, preciso correr o mais rápido que você puder sem olhar para trás. Você consegue? Malia disse em pânico e pegou a mão de Alison, puxando-a para si. O que há com você? Alison gaguejou enquanto cometia o erro de se virar por reflexo e a única coisa que viu foi um par de olhos vermelhos assustadores e uma silhueta de uma fera do tamanho de um urso. Os olhos que pareciam encarar sua alma e congelá-la eram a coisa mais sinistra que ela já tinha visto em um animal, se é que era um. Corra! Malia arrastou as mãos, fazendo-a correr rapidamente. Eles correram, mas os altos baques galopando atrás deles eram como se o ceifador estivesse se aproximando cada centímetro mais perto, enquanto eles sentiam como se estivessem afundando em areia movediça. Era um medo tão sufocante e primitivo que dominava os dois, principalmente a Alison. Não pare! Malia gritou para Alison enquanto puxava a pequena garota com ela. Alison já tinha se desfeito em lágrimas quando ouviu o rosnado selvagem do monstro atrás dela. Eu não vou parar! Ela gritou a plenos pulmões. Não havia como ela parar, certo? Malia fez Alison cortar uma curva fechada, jogando o Alpha para trás deles no caminho errado, mas ele se firmou e retomou sua perseguição. Infelizmente para os dois, o Alpha os perseguiu por trás, o que significava que eles não podiam voltar para a casa de Alison para buscar a proteção do caçador. Malia sabia que eles não conseguiriam ficar longe do Alpha, pois ela sabia por instinto que eles estavam sendo perseguidos. O Alpha estava propositalmente os afastando dos Hunters para garantir uma caçada bem-sucedida. Alison, você vai precisar correr lá atrás para pegar seu pai. Ela não podia se dar ao luxo de fazer nada com Alison ao seu lado, sem mencionar que colocar o Alpha contra os caçadores era a melhor maneira de garantir a sobrevivência deles. Você está louco. Escute-me. Seu pai tem uma arma e é o dono de armas legalizado mais próximo neste quarteirão inteiro. Traga-o aqui. Alison estava apenas atrasando-a, já que ela não conseguia correr mais rápido do que seu ritmo atual. Sem esperar pela resposta de Alison, ela empurrou a garota entre o beco de 2 prédios e pegou uma lata de lixo que jogou com um tiro preciso na cabeça do Alpha. Alison já havia se levantado e disparado de volta para casa, deixando Malia para prender a atenção do lobo monstruoso até que seu pai chegasse. O Alpha rugiu para Malia e olhou entre ela e para onde Alison correu e direcionou seu ódio assassino para a garotinha na frente dele. Como se respondesse aos rugidos do Alpha, os olhos de Malia brilharam em azul e ela soltou seu próprio rugido. Roar! Graus. Tristan estava indo para o vestiário para trocar de roupa, mas parou ao sentir a reverberação no ar e o rugido fraco que ele conhecia muito bem. Era um pedido de ajuda. Malia! Ele sussurrou. As veias ao redor dos seus olhos ficaram pretas e seus olhos ficaram de um azul profundo enquanto ele rosnava assassinamente. Ninguém sabia ou viu enquanto ele corria com uma velocidade assustadora em direção ao local de onde o chamado veio. A única coisa em sua mente o chamado por sangue. Capítulo 45. Ponto de vista de Alison Argentengengen. Ela correu e correu, movendo-se na velocidade mais rápida que suas pernas permitiam. O único pensamento em sua mente era chegar até seu pai o mais rápido possível para que ele pudesse salvar Malia. Não era um animal, nenhum que ela conhecesse. Não era um lobo ou um leão da montanha, nem um tigre ou um urso, nem mesmo um leão. Até onde ela sabia, tal animal não existia ou não era conhecido entre as pessoas comuns. Parecia algo saído diretamente de uma enciclopédia de monstros míticos. Papai, pai, ela gritou a plenos pulmões, embora sua casa ainda não estivesse à vista. Quão longe eles andaram? Quão longe eles correram? Por que a casa era tão longe? Papai, mãe, Kate, alguém por favor. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela se esforçava, apesar da maneira como sua cabeça girava em todas as direções. Ela não podia se perdoar se Malia morresse por causa dela. O que todos vão dizer? O que a família de Malia dirá? Como eles reagiriam? Como sua própria família reagirá às notícias? Quem acreditaria nela se ela contasse a verdade sobre o que aconteceu exatamente? O que Tristan dirá? Como ele olhará para ela? Com esse pensamento, seu coração de repente gelou. Temer, um medo que apertava o coração e não permitia que sua mente divagasse em direção a tal cenário.
O que Tristan fará? O medo que ela sentiu com esse pensamento ofuscou momentaneamente o medo da situação atual e clareou um pouco sua mente confusa, ajudando-a a empurrar seu corpo para frente com a mínima força. Ela odiava isso. Ela odiava se sentir tão fraca. Por que foi ela quem fugiu? Ela não era mais velha que Malia. Por que não podia ter a mesma força que sua melhor amiga tinha? Por que Malia teve que se colocar em perigo enquanto fugia? Pai, isso foi o pior. Seu rosto inteiro estava coberto de lágrimas e bufos enquanto ela sentia um ódio e vergonha recém-descobertos por si mesma. Filho, o que Tristan dirá se Malia não for ao jogo, apenas para descobrir mais tarde que ela foi de... Aliás, ela bateu em alguém que a segurou no lugar com um aperto firme. Seu batimento cardíaco acelerou para os céus e só voltou a descer quando ela se viu no abraço ansioso de seu pai. Pai, e Kik, sinto muito. Eu sinto muito. Ela chorou incoerentemente, apesar de tentar se forçar a contar ao pai o que tinha acontecido. Sua boca não produzia as palavras que ela queria dizer. Alison, acalme-se. Não se preocupe, você está segura. Nada vai te machucar na minha presença. Você está segura. As palavras do pai foram como água fria em seu sangue quente, ajudando-a a se acalmar, pelo menos até certo ponto. Ela parou de hiperventilar. Está tudo bem, tudo bem? Ela sentiu. Você está bem. Ele olhou para ela para avaliar sua reação e estado psíquico relativo antes de continuar. Agora, devagar, me diga o que aconteceu. A essa altura, a comoção e os gritos de Alison atraíram Kate e Vitória para fora da casa, ambas alarmadas com o estado atual de Alison. Ao ouvir as palavras do pai, sua mente estremeceu enquanto tudo o que havia acontecido momentos depois se repetia vividamente em sua cabeça. Malia. Pai, você tem que salvar Malia. Ela agarrou as golas do pai para mostrar o quão desesperada ela estava. Eu vou, mas primeiro você tem que me contar o que aconteceu. O que você viu? Um animal. Eu não sei o que era, não é algo que eu já tenha visto. Ela simplesmente não conseguia descrevê-lo. Era um animal, sim, mas que tipo e características especiais ele tinha não era algo que ela lembrava. Olhos vermelhos. Tinha olhos vermelhos brilhantes, quase brilhantes. Todos praticamente ficaram paralisados com as palavras dela enquanto Kate imediatamente correu para dentro para pegar as armas dela e de Chris. Ele estava atrás de nós, mas é então, ela tremeu enquanto suas lágrimas fluíam novamente ao se lembrar do que Malia fez. Malia o provocou e me disse para correr de volta para te pegar. Por favor, pai, ela vai morrer. Ouvindo o que sua filha disse, o rosto de Chris perdeu toda a expressão, mas seu sangue ferveu. Ele olhou para sua filha, nem mesmo capaz de sorrir para confortá-la novamente, mas ele fez questão de que suas palavras chegassem. Não se preocupe, querida. Nada vai acontecer com Malia. Quando ele terminou de falar, Kate já tinha aquecido o carro para eles. Cuide dela. Ela vai dormir a qualquer momento. Ele disse à esposa enquanto ela levava a filha traumatizada para dentro de casa. Vamos. Kate permaneceu em silêncio às ordens de Chris, sabendo mais do que os outros o quão irritado Chris estava. Graus. Momentos depois que Alison saiu, já transformada, Malia rosnou para o alfa, com desafio claro em seus olhos, mesmo enquanto ela lutava sob a influência do rugido de um alfa. Irritado com a insolência dela, o alfa ficou em pé sobre os dois pés, aumentando a trepidação que Malia sentia enquanto ele dava passos lentos para frente. Ele parou a alguns metros dela e se curvou lentamente antes de atacá-la com uma velocidade que ela era lenta demais para reagir. Ele a atingiu com suas costas gigantescas e a fez voar e cair no chão, mas ela se levantou ilesa com apenas uma leve expressão de dor. Normalmente ela nunca sequer sonharia em atacar um alfa sozinha, especialmente um especial como esse, mas dessa vez, ela estava irritada. Ele a perseguia como uma pequena presa com escárnio e ridículo sempre claros em seus olhos vermelhos. E além disso, Alison era sua melhor amiga, independentemente do fato de que ela era de uma família de caçadores antigos. Malia não se importava e apenas apreciava seu vínculo com a garota frágil que era tão pálida quanto Tristan. Este alfa claramente invadiu seu território e a perseguiu nele. Vamos, bastardo! Ela rugiu para ele enquanto o assassinato nublava sua mente. Os lobos adoravam a emoção da caça e apreciavam a maneira como perseguiam e matavam suas presas, mas ela era diferente. Ela era uma verecoiote. Tudo que ela se importava era em tirar sangue. Ela correu até ele, com as garras estendidas ao limite e as presas à mostra, mas tudo o que ele fez foi rosnar para ela e cortá-la com seus braços mais longos. Ela gritou de dor quando um de seus braços recebeu 4 cortes longos e profundos, tornando a utilidade do braço inutilizável até que ele cicatrizasse. A intensidade de seus olhos diminuiu quando o medo e a dor trouxeram de volta sua clareza, mas seus pensamentos raivosos os afastaram enquanto ela lutava para manter o equilíbrio com apenas uma mão. O alfa olhou para a criança na frente dele com irritação e raiva porque ela não só tinha feito dela um alvo principal de sua fuga de vingança, mas também mostrou suas presas mal crescidas para ele. Não se importando se ela pertencia a uma matilha ou não, ele decidiu matá-la ali mesmo. Ele observou enquanto ela lamentavelmente tentava atacá-lo com apenas um braço bom, apenas para ele tirá-la do chão e pisar em suas costelas até que elas quebrassem com estalos. Ele cravou as garras de seus pés dentro do estômago dela e saboreou o grunhido de dor que ela tentava abafar. Ela agarrou as pernas dele para evitar que ele aplicasse mais pressão contra ela, mas ele apenas soltou uma risada sinistra pela futilidade das ações dela e pressionou os pés ainda mais para irritá-la. Argin,
Lágrimas saíram de seus olhos enquanto ela gritava de dor entorpecente. O Alfa se virou sentindo como a temperatura caiu de repente. A noite clara se tornou um pouco nebulosa enquanto o frio aumentava. Ele não sabia se o frio era algo que só ele sentia, mas ficou ainda mais irritado quando a garota sob seus pés soltou uma risadinha. Então ele sentiu malevolência, uma dirigida totalmente a ele. Ele rosnou alto enquanto sua raiva aumentava. Que criatura ousou ameaçar um alfa? Uma besta da noite como ele? Seus olhos brilhavam com uma intensidade que fazia o ar vibrar. 2 predadores, mas apenas um se tornaria presa naquela noite escura de luar. O vermelho vivo encontrou o azul celeste enquanto eles estavam a poucos metros de distância um do outro. O alfa ficou interiormente surpreso ao sentir a presença do garoto à sua frente somente depois que seus olhos o registraram. Um menino. Um garoto o ameaçou. Deixe-a ir agora. A voz de Tristan, embora baixa, continha uma intensidade feroz enquanto ele encarava o monstruoso alfa à sua frente. Assassinato em sua mente enquanto via Malia subjugada sob seus pés. Ou que? O alfa finalmente falou pela primeira vez. Em vez da resposta ou da investida tola e cheia de raiva que ele esperava do garoto, o que aconteceu em seguida o surpreendeu, tanto que ele deu um passo para trás para se preparar, sem nenhuma mudança na expressão ou mesmo um estremecimento. A forma de Tristan ficou um pouco turva apenas para ele cruzar a curta distância com uma velocidade chocante que fez o alfa recuar surpreso, libertando Malia para que Tristan se recuperasse. O que é você? Ele perguntou ao garoto que ele tinha certeza absoluta de que não era um lobisomem sobrenatural. Ignorando o alfa, Tristan olhou para Malia, passando a mão sobre seu corpo para saber o quanto ela estava ferida. E franziu a testa ao sentir o número de ossos quebrados e ferimentos internos que ela tinha. Os ferimentos eram inconsequentes, pois já tinham começado a curar, mas sua principal preocupação era o grande corte na mão e nas laterais dela. Eram ferimentos de um alfa, o que significa que levaria mais tempo para curar. Ele suspirou e acariciou a cabeça dela suavemente. Você vai ficar bem. Só espere 1 minuto. Ele se levantou da posição agachada, mas se virou para olhar para Malia que agarrou sua mão. Olhar para o jeito como os olhos dela tremiam lhe disse tudo o que ele precisava saber. Não se preocupe, eu vou ficar bem. Ele se virou para o alfa, seu rosto se contorcendo na expressão mais desagradável que ele já havia assumido. Não houve necessidade de mais nenhuma troca de olhares enquanto ele corria em direção ao alfa, seus olhos parecendo um ponto preto em um mar azul. O alfa rugiu, mas permaneceu imperturbável enquanto se aproximava cada vez mais dele. Ao ver que o garoto não demonstrava nem um pouco de submissão, o alfa atacou abaixando a mão para bloquear seu avanço, mas o garoto rapidamente pulou por cima dela, sem piscar os olhos enquanto ele entrava no alcance de ataque do alfa. Ele agarrou a cabeça do alfa, que usou a outra mão para segurar Tristan e mordeu a que segurava seu rosto. Tristan fez uma careta de dor, mas tinha um objetivo claro. Ele mordeu o pescoço do alfa sem hesitação, tirando sangue que fez todos os seus sentidos formigarem. Era tentador. Capítulo 46. Roar. Um rugido alto ecoou pela noite enquanto o alfa sentia uma dor que não esperava. Ele sentiu como se uma vara quente tivesse sido enfiada em seu pescoço, crepitando a ferida e queimando a pele carbonizada de uma forma que aumentou a dor que sentia. A sensação que ele sentiu quando as presas de Tristan entraram foi semelhante à de uma lâmina envenenada de ação rápida. Foi uma mordida venenosa. Ele agarrou Tristan e o jogou para longe do pescoço, uivando enquanto o garoto arrancava a carne com os dentes. Tristan rolou no chão e se levantou com um salto mortal e olhou com ódio para o alfa. Malia já havia se levantado e se arrastado para longe da frente, onde Tristan e o alfa estavam brigados. O alfa atacou Tristan, que o evitou por pouco, e com uma destreza maior que a do alfa, girou e usou suas garras afiadas para cravar as costas do alfa. A visão do alfa ficou vermelha quando ele sentiu suas costas sendo dilaceradas, mas ele canalizou sua raiva e se virou bruscamente para retribuir o ataque de Tristan, abrindo grandes feridas no peito do garoto menor. Sua outra mão seguiu enquanto Tristan tentava se esquivar, sem muito sucesso, quando um lado de seu rosto foi cortado. Ele recuou do alfa enquanto estremecia de dor devido ao ferimento em seu rosto. O alfa era forte, muito forte, e foi apenas sua velocidade que o permitiu desviar de um ataque até agora. Ele lambeu o sangue em suas mãos, seu sangue vibrando enquanto ele provava a iguaria que era o sangue de um alfa. O alfa viu o que Tristan fez, uma ação que só serviu para provocar ainda mais sua raiva. Os dois se moveram para uma distância considerável de sua localização inicial enquanto se atacavam, tentando fazer do outro uma presa. Tristan correu enquanto o alfa o seguia, acompanhando sua velocidade facilmente. Ao contrário do alfa, cujos ferimentos só restavam algumas crostas, exceto a do pescoço. Tristan estava coberto de ferimentos longos e profundos que teriam matado qualquer humano 10 vezes. Mesmo assim, seu foco não diminuiu. Ele não precisava se preocupar com Malia porque sabia que Brett e os outros também ouviram seu rugido, então eles já deveriam tê-la encontrado. Ele só precisava atrair o alfa para o mais longe possível da vizinhança dos caçadores. Eles deixaram as estradas e entraram na floresta, zigue-zagueando entre as árvores com facilidade enquanto o alfa se aproximava de Tristan. Eles não passavam de borrões naquele momento, mais rápidos do que qualquer automóvel poderia ir, mas ainda assim avançavam mais rápido. Tristan pulou contra uma árvore e aproveitou o choque do impacto para se lançar contra o alfa e lhe dar um soco no rosto, apenas para ver o quão pouco isso o perturbou.
Ele podia sentir picadas fantasmas por todo o corpo devido aos ferimentos infligidos a ele pelo alfa. A mordida de um lobo era tão venenosa para um vampiro quanto a de um vampiro era para um lobisomem, e até certo ponto, até mesmo ferimentos de garras também. Eles eram o veneno perfeito um para o outro e como seu oponente era um alfa doeu mais do que deveria. Você é forte, mas não forte o suficiente para me derrotar. Junte-se à minha matilha e eu deixarei você viver. Ele disse. Eu me pergunto, o que vai acontecer quando eu te sugar até secar? Estou ansioso para descobrir. Seu rosto manchado de sangue, juntamente com seu sorriso maníaco e olhos brilhantes, pintavam um retrato perfeito de sua monstruosidade. Um que não perdia em nada exceto força para a besta na frente dele. Que pena. Tristan moveu seu corpo um pouco e o alfa o seguiu, mostrando como ele tinha o garoto em todos os sentidos para não perdê-lo. Não que ele pudesse, já que o garoto estava praticamente coberto de sangue. Tristan sentiu suas presas ficarem desconfortáveis, ansioso para provar aquele sangue inebriante novamente. Seus sentidos nunca estiveram tão aguçados quanto naquele momento. Ele estava diante de um predador maior, mais forte e maior que ele. Ele não podia se dar ao luxo de cometer o maior deslize. Vendo como o garoto o olhava como se ele fosse algo a ser combatido, o alfa, irritado, investiu contra Tristan antes que ele tivesse a chance de se mover e lhe deu um soco no rosto. Ele estava prestes a atacar novamente quando alguém o abordou por trás. A situação piorou imediatamente quando Derek entrou na briga atacando o alfa. Roar! Grohorovolo! Roar! Os dois enfrentaram o alfa, que os igualou e o superou em ferocidade. Derek atacou primeiro, pois era o mais próximo do alfa, pulando nele com as duas mãos abertas e uma esticada para trás. Respondendo a Derek, o alfa saltou em sua direção, ambos se encontrando no ar antes que a gravidade os dominasse. Enquanto eles começavam a avançar em direção ao chão com um estrondo, Derek ofegou por ar enquanto era sufocado com um aperto de torno em volta do pescoço pelo alfa e levantado. Sua respiração parou quando ele foi jogado 2 vezes contra o chão em rápida sucessão e estava indo para o terceiro feitiço do tempo antes de sentir o aperto afrouxar. Tristan montou nas costas do alfa e, sem hesitar, cravou suas presas profundamente na lateral do seu pescoço. O alfa rugiu de raiva e tentou arrancar o sanguessuga de suas costas, mas Derek o impediu cortando seus 2 tornozelos, fazendo-o cair de joelhos. Ele segurou uma das mãos do alfa e cravou suas garras nas omoplatas na esperança de paralisá-lo, mas ele, assim como Tristan, subestimou um alfa. A natureza de uma fera que havia subido ao topo da cadeia alimentar e da hierarquia de sua espécie não era algo que pudesse ser derrubado por um ômega e uma sanguessuga. O alfa se levantou, chocando Derek com a velocidade insana de regeneração antes de empalá-lo com suas garras e jogá-lo para o lado antes de socar Tristan. Já esperando o ataque, Tristan removeu suas presas do pescoço do alfa e bloqueou o forte soco que o fez cair para trás. Os dois se levantaram em uma linha paralela com o alfa entre eles, nenhum deles disposto a recuar pelo mesmo motivo. Eles queriam o alfa morto. Laura Ali, você se lembra dela, certo? A garota de quem você roubou sua centelha? Derek disse entre respirações, mas sem desviar o olhar para o alfa. O alfa, por sua vez, permaneceu em silêncio antes de responder com um rosnado. Você não entenderia. Ainda não. Suas palavras confundiram e enfureceram Derek, que estava prestes a atacar antes que o alfa falasse novamente. Os caçadores. Eles estão chegando. Era fácil rastreá-los se eles seguissem o rastro da luta de Tristan e do alfa, o que eles conseguiam fazer como caçadores treinados. Apesar do aviso, Tristan e Derek ainda continuaram encarando o alfa, mostrando seu desejo de não deixá-lo ir, não depois do que ele tinha feito. Os caçadores que se danem. Sentindo a intenção deles, o alfa soltou uma risada mórbida, mas, diferente dos tolos de mente estreita na frente dele, ele não estava prestes a ser pego em um cerco de caçadores. Ele já podia senti-los se espalhando para longe, mirando cercá-los de todas as direções. Ele escolheu uma direção e correu em sua direção, seguido imediatamente pelos dois, sem perder tempo. Ele rosnou de irritação com a facilidade com que o garoto mais novo conseguia acompanhá-lo. Ele apertou os olhos com o quão diferente o garoto se sentia agora em comparação a antes. O frio ao redor dele aumentou, e além do sangue que o cobria, seus sentidos, que estavam no auge do que poderiam estar, já que ele estava em seu estado animal, estavam tendo dificuldade para detectá-lo. Ele se sentiu mais forte. Tristan colidiu contra o lado do alfa, fazendo-o cair um pouco, mas o alfa não vacilou e aumentou sua velocidade ainda mais. Ele tentou mais algumas vezes, mas o alfa estava preparado para isso e o encontrou no meio do caminho, cancelando seu impulso. Tristan estava prestes a atacar o alfa novamente, mas a fera fez uma curva fechada e ganhou distância do vampiro vingativo. Tristan seguiu atrás dele, mas seus olhos se arregalaram quando ele percebeu porque o alfa o levou até ali. Como ele estava muito focado nele, ele não sentiu o Hunter nessa direção até que fosse tarde demais. O alfa viu a pequena pausa de Tristan e cortou outra esquina, colocando Tristan na mira do cano do caçador e eles não hesitaram em atirar. Ele não conseguiu evitar completamente ser atingido por eles, então ele apenas se esquivou conforme seus instintos lhe diziam, evitando os mais letais conforme se aproximava dos caçadores. Os caçadores ficaram chocados ao ver que ele ainda correu em direção a eles, apesar de ter sido baleado, e antes que pudessem dar o alarme,
Tristan já estava no alcance e girou um dos pescoços em um giro de 270 graus, antes de enfiar a mão no coração de outro. Ele ouviu um rugido que pertencia a Derek, provavelmente capturado, mas ele não voltou como antes. Tendo perdido o Alpha, ele voltou para Malia, esperançosamente para que pudessem inventar algo para ver se conseguiam afastar os Hunters deles com ignorância. Chris Argentergen já olhou para Derek, que tinha alguns ferimentos de bala e estava ofegante no chão com uma carranca profunda no rosto. Já estou quase terminando esse nosso jogo, Derek. Minha filha foi atacada, e acho que você sabe o que isso significa para você e para o outro beta, certo? Pegando um bastão de choque de alta voltagem de um de seus subordinados, ele o colocou no ponto entre a base do pescoço de Derek e seus ombros e o eletrocutou até que ele não conseguisse mais gritar. Alison é inocente. Diferente de você, ela não fez nada de errado a ninguém da sua espécie. Derek olhou feio para Chris, mas o homem apenas o eletrocutou novamente até que ele começou a se contorcer incontrolavelmente. Ele não atacou apenas minha Alison, mas também uma garota inocente, uma que não tem nada a ver com o nosso mundo. Regras não escritas são chamadas assim porque são algo mais importante do que as estressadas, porque deveriam ser senso comum. Chris falou enquanto parava de torturar Derek. Ele respirou fundo antes de perguntar: onde está a garota? Derek bufou e arfou, tremendo e se contorcendo pela tortura que recebeu, mas ainda respondeu a Chris: ela está bem. Cheguei lá antes que ele pudesse machucá-la. Ele mentiu. Ele viu a garota sendo levada por alguns lobisomens, provavelmente membros de sua matilha, o que ele deduziu ser o motivo pelo qual o garoto ficou furioso e foi atrás do Alpha. Ele só não queria que uma matilha pacífica como a deles fosse arrastada para a confusão de sua família. Para sua sorte, ela ainda está viva, mas ainda não tenho certeza de quanto tempo sua sorte o manterá vivo. Simples, diga-me quem são os alfas e os betas e eu o deixarei ir. Derek zombou da proposta de Chris, mas o homem continuou olhando. Vendo como Derek se recusava a cooperar, Chris deu de ombros. Para ser honesto, eu esperava que você recusasse. Capítulo 47. A respiração de Tristan estava irregular enquanto ele corria pela floresta, já tendo escapado dos caçadores e tentava chegar até Malia o mais rápido que podia. Sua visão ficou turva e ele quase bateu em uma árvore, mas conseguiu se afastar no último momento. Não era que ele estivesse sem fôlego ou que os ferimentos o estivessem impedindo fortemente. Bem, eles estavam, mas também não era isso. Seu sangue parecia estar em chamas. Desde que ele provou o sangue do Alpha pela primeira vez, seu corpo ficou super hiper e excitado. Ele não sabia o porquê, mas o sangue daquele Alpha diminuiu quase todas as suas inibições, que ele quase apertou um botão. Era mais inebriante do que qualquer coisa que ele já tinha bebido. Bufão, bufão. Ele se apoiou na árvore enquanto sentia algo se acumulando em seu corpo, mas não tinha para onde ir. Era como se um arroto estivesse preso em sua garganta e se recusasse a sair, não importa o quanto ele engasgasse ou arfasse. Era muito desconfortável. Ele precisava de algo frio para diluir o calor em seu corpo e sabia exatamente o que precisava. Sangue. Ele se puxou para fora da árvore e forçou seu corpo a correr para onde o cheiro de sangue era mais forte. Ele também podia farejar o cheiro de Brett e dos outros, o que o fez suspirar de alívio, pois isso significava que ela estava segura e sob os cuidados da família. Ele lutou contra a náusea o máximo que pôde, só se permitindo cair quando reavaliou a condição de Malia. Ele correu por um tempo antes de chegar em casa, onde pôde sentir todos eles lá dentro. Ele correu para dentro e viu Malia sendo atendida por Lori e Tierney enquanto Brett e Jean a seguravam para evitar que ela explodisse de dor. Ele cambaleou para frente sem que ninguém o impedisse até chegar onde Malia estava deitada e se sentar ao lado dela. O cheiro tentador de sangue dominou seus sentidos, mas ele baniu tais desejos, pois sabia que não poderia se alimentar dela quando ela estava assim. Ele segurou a mão dela com uma mão enquanto a outra tocava o peito dela, acima do coração, ouvindo sua bolsa e sabendo se seu fluxo sanguíneo estava irregular. Seu corpo desabou em alívio, pois ele sabia que ela ficaria bem. O Alpha provavelmente a jogou para longe em vez de ir direto para a matança. Não se preocupe, você ficará bem. Ele sussurrou ao ver os olhos dela lutando para permanecerem acordados. Mas suas palavras fizeram com que eles se fechassem lentamente enquanto o cansaço finalmente tomava conta. Uau, cara, calma aí. Tierney o segurou para não cair com preocupação estampada em seu rosto ao ver seus ferimentos que pareciam pretos como se envenenados. Precisamos te tratar, o mais rápido possível. Eles não parecem bons, você precisa da Satomi. Ela o encorajou, mas ele balançou a cabeça. Sangue. Preciso de sangue. Ele disse com a respiração ofegante, parecendo mais pálido do que o normal. Aqui. Brett arregaçou as mangas sem hesitar e apresentou o braço na frente de Tristan para ele morder. Beba. Não conseguindo mais se conter, ele mordeu o braço de Brett, fazendo-o grunhir, e chupou o máximo que pôde e precisou para apagar o fogo em seu corpo. Assim que sua mente clareou um pouco, ele removeu suas presas do braço de Brett e estremeceu quando os ferimentos escurecidos e com crostas começaram a sangrar novamente, indicando o processo de cura. Todos esperaram que ele se orientasse antes de começar o interrogatório. Como diabo seu primeiro jogo se transforma em uma luta contra um alfa? Lori quase gritou de preocupação se não fosse por Malia dormindo por perto. Se você me perguntar, a quem eu vou perguntar? O que o Alpha quer com ela, afinal? Perguntou Brett. Não foi ela, foi a Alison. Sério, essa garota é problema. Tristan suspirou enquanto tirava seu equipamento rasgado e xingou que ia levar uma bronca do seu treinador chato.
Talvez se juntar não fosse uma ideia tão boa assim, afinal. Bem, isso complica ainda mais as coisas. Todos suspiraram. A atmosfera ficou sombria quando eles perceberam com o que estavam lidando. O que vamos fazer? Depois de contar para Satomi, Jian perguntou quando o silêncio se tornou insuportável. Eu não sei, mas acho que quero matar um alfa. Tristan disse casualmente depois de pensar um pouco. É certo. Provavelmente é o sangue alto falando. Brett disse, nem mesmo pensando que Tristan estava falando sério sobre o que ele disse, porque ele estava. Bem, estou cansado. Vou dormir. Espere. E Malia? O grito de Lori o impediu de cair onde estava sentado. E Malia? Sua cabeça não estava no lugar certo, então tudo parecia leve para ele. Bem, os agentes podem ligar para ver como ela está, já que ela estava com a filha deles quando o ataque aconteceu. E seria suspeito se ela simplesmente saísse completamente ilesa. As palavras de Lori fizeram todos eles ponderarem sobre o que poderiam inventar até que Tierney bateu o punho contra as palmas das mãos. Nós a levaremos ao hospital para um check-up depois que ela estiver curada. Porque soaria estranho se a levássemos para casa depois de um ataque animal. Dessa forma, pelo menos, pareceria normal. Ela propôs. Se Allison não estivesse com ela, então eles não teriam que fazer isso, mas como ela estava lá e seus pais também estavam cientes. Significava que eles pelo menos ficariam preocupados com ela. Graus. Malia foi internada nas últimas horas da madrugada, depois que todos os seus ferimentos, aqueles causados pelo Alpha, já estavam curados. Satomi correu assim que ouviu a notícia com o resto do bando. Dizer que ela estava preocupada e brava seria um eufemismo grosseiro. Ela estava lívida. Absolutamente ninguém mexia com seus filhos. Ela teve que controlar seus pensamentos assassinos quando viu Tristan calmamente sentado ao lado de Malia lendo um livro escolar enquanto ela comia algumas frutas. Eles conversaram por um tempo. Enquanto ela coletava todas as informações que conseguia e também examinava o corpo de Malia cuidadosamente para ter certeza de que não tinham esquecido nada. E só depois disso ela foi embora. Ela não podia correr o risco de ser reconhecida pelos caçadores e, além disso, precisava conhecer algumas pessoas em relação a esse novo alfa. Você não foi à escola hoje? Perguntou Malia depois de ver o relógio marcar mais de 1 hora após o horário de abertura da escola. E por que você acha isso? Tristan perguntou com um bufo. Ok, Sr. Grump. Já teve notícias de Allison? Ela perguntou. Tristan largou o livro por um momento para olhar o celular antes de retomar a leitura. Eles me deixaram mais de 1 dúzia de ligações e mensagens. Falei com eles há meia hora e acho que eles querem me visitar. Seu desconforto ao dizer isso era visível para todos verem. Isso vai ser uma droga, Major. Acho que nunca senti tanto desespero abjeto vindo de alguém quanto senti dela ontem. A voz de Malia ficou sombria quando ela se lembrou do medo que Allison estava praticamente exalando, o que até a afetou. Isso é normal. Como ela não foi apresentada à parte Hunt da família, ela não tem como acessar uma situação como essa. Mas acho que isso vai mudar em breve. Por que você diz isso? Porque ela se tornar uma Hunter a essa altura, especialmente depois do que aconteceu ontem à noite, é inevitável. Tristan disse enquanto deixava cair seu livro em frustração. Isso estava completamente fora do que ele esperava. Malia simplesmente estava no lugar errado na hora errada, mas felizmente nenhum deles se machucou. Eles estão aqui. Vou trazê-los para dentro, e pelo menos tentar fazer o papel. Ele saiu do quarto e localizou facilmente o par de filha e pai que estavam ansiosamente procurando o número do quarto. Ei! Ele gritou. Tristan! Allison correu e o abraçou assim que o viu, segurando com força, mas com um aperto trêmulo, como se tivesse medo de soltá-lo. Estou bem. Ele disse suavemente e deu um tapinha nas costas dela para tranquilizá-la antes que ela o soltasse. Ele podia dizer o quão perturbada a jovem estava com os olhos inchados e vermelhos e o batimento cardíaco fora do ritmo. Ela mal conseguia se segurar como estava. Tristan cumprimentou Chris antes de levar os dois para o quarto de Malia, o que imediatamente fez Allison chorar de alívio e vergonha ao ver sua melhor amiga. Os dois se abraçaram enquanto os dois homens ficaram de lado e deixaram as meninas terem espaço. Como você está? Perguntou Chris. Bem, eu acho. Pelo menos ela está bem. Tristan respondeu sinceramente. E os seus pais? Eles sabem? Chris perguntou preocupado. Pesava muito sobre ele o infortúnio que teria acontecido com a garota se não fosse pela chegada oportuna de Derek. Sim, eles ficaram bem abalados, mas o face time com Malia aliviou um pouco suas preocupações. Chris assentiu e os dois ficaram de lado até as meninas terminarem a conversa, que foi interrompida porque a enfermeira disse que Malia precisava descansar, o que seria verdade se ela não estivesse completamente curada. Você quer que eu te leve para casa? Chris ofereceu enquanto Tristan os acompanhava até a entrada do hospital. Não, estou bem. Ele recusou. Vou esperar até ela acordar. Os médicos disseram que são apenas pequenas fraturas, choque e talvez alguns dias de noite sem dormir. Nada que eu não consiga lidar. Chris não disse nada e apenas foi até o carro deixando Tristan com Allison. Você tem algo a me dizer? Ele perguntou. Allison olhou para ele por um momento antes de falar o que estava em sua mente. Sinto muito. Se não fosse por mim, Malia não teria se machucado. Ela se desculpou, mas Tristan balançou a cabeça para ela. Não é culpa de ninguém. É só uma mão idiota de azar.
Você não precisa se preocupar, Alison, porque se você se preocupar, Malia ficaria preocupada, o que por sua vez me deixaria preocupada. Estou feliz que você esteja segura. Ela o abraçou novamente, pois suas palavras gentis realmente a confortaram. Obrigada. Ela disse com um sorriso inocente que Tristan achou brilhante demais. Eu tenho que ir agora. Me ligue quando Malia estiver alta. Ela gritou para ele antes de entrar no carro do pai. Claro. Ele os dispensou com um gesto e continuou em movimento até que eles sumiram de vista antes de estreitar os olhos. Ele sentiu um cheiro muito familiar. Era uma mistura estranha entre sangue e raiva, algo que ele só havia sentido de um lobo que conhecia. O Alpha. Ele estava neste hospital. Disso Tristan tinha certeza. Capítulo 48. Tristan seguiu o cheiro que havia captado durante o tempo que passou com Alison e seu pai, fazendo o possível para reduzir sua presença ao máximo que podia, pois sabia que não podia correr o risco de alertar o Alpha. O cheiro era de alguma forma diferente do fedor fétido que ele havia suportado na noite anterior, mas não havia como confundir a raiva latente que havia por baixo. Ele podia sentir o cheiro ficando mais forte vindo de um dos quartos dos pacientes e as garras em sua mão esquerda se estenderam lentamente conforme ele se aproximava da porta. O que você está fazendo aí? Ele se virou e viu uma enfermeira vindo em sua direção, mas sentiu que havia algo estranho nela. O batimento cardíaco dela estava um pouco irregular e suas emoções estavam por todo lugar. Medo, pânico, irritação. Era um dilúvio de emoções profundas e incompatíveis que uma pessoa poderia sentir, mas não uma que fosse superficial nesse tipo de ambiente. O horário de visitas não é por algumas horas, e apenas membros da família são permitidos. Ela disse, mas Tristan não estava com vontade de ouvir o que ela estava dizendo enquanto ele contemplava nocautear a enfermeira desconfiada, mas desistiu da ideia no final. Desculpe, devo ter me perdido. Ele se virou e saiu, voltando para a enfermaria de Malia. Quem quer que estivesse naquela enfermaria era o Alpha, ele tinha certeza disso. Você vai receber alta, Malia. Ele disse assim que entrou no quarto, fazendo com que a fingida Malia olhasse para cima, confusa. Algum motivo para essa decisão abrupta? Ela perguntou, não sendo contra a ideia, já que a cama ali era super desconfortável. O Alpha. Ele está aqui, neste hospital. Ele disse. O quê? Como você sabe disso? Ela imediatamente pulou da cama, não mantendo mais as aparências, já que eles já estavam vivendo. Ainda me lembro do cheiro dele. Não tem como eu esquecer algo assim. Ele explicou como sentiu o cheiro e também sua suspeita sobre a enfermeira que o interrompeu. Então, o que vamos fazer com essa informação? Ela perguntou enquanto saíam das dependências do hospital para onde o carro estava estacionado. Ou conte para Satomi ou vá sozinho. Ele disse. Mas Satomi não é a única buscando vingança. Estou tão puto quanto ela e até mais. Tristan foi embora depois de dar uma última olhada no hospital. Graus. Tristan pensou em como tirar o Alpha do hospital, mas não tinha uma solução para quando a fera saísse. Ele também precisava descobrir a identidade do Alpha, mas mesmo que pudesse fazer isso, lidar com o Alpha não estava em suas capacidades. Seria diferente se ele deixasse Satomi saber, mas ele queria tanto que aquele homem morresse por suas mãos que não contou a Satomi, que estava furiosa porque seu filho foi atacado por um jovem Alpha. Exatamente essas foram as palavras dela. Ele também não queria que ela reagisse tanto, pois isso sem dúvida arrastaria todo o bando para o ataque e isso causaria baixas desnecessárias. Sob todas essas razões, ele também queria tomar outro gole do sangue do Alpha. Ele nunca se interessou pelo sangue de Satomi e ela também foi a única que não ofereceu seu sangue quando ele era jovem. Ou ela sabia dos efeitos que isso teria sobre ele, ou que ela não sabia e estava prevenindo quaisquer circunstâncias imprevistas. Mesmo agora, ele se sentia mais forte do que há 24 horas, o que significava que havia algo no sangue do Alpha que o fortalecia mais do que qualquer outra coisa. Tristan, aí está você. Sua cabeça virou-se rapidamente em direção à voz inegável de Lydia, que caminhava em direção à casa deles. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou com o senho franzido, pois não havia razão alguma para ela ter ido à casa dele. Bem, você e Malia não apareceram na escola hoje e então ouvi dizer que ela foi atacada por um animal. Lydia contou como se estivesse lendo uma lista de compras. Obrigado pela ideia, mas você poderia ter ligado. Não precisa vir de tão longe só para uma visita de boas intenções. Bem, o que eu devo fazer? Lydia gritou enquanto Tristan falava sem expressão. E eu deveria me importar com o porquê de você estar gritando? Tristan perguntou. Bem, sim. Jackson terminou comigo, então A porta bateu na cara dela, deixando-a atordoada. Quem é aquele? Ninguém. Pelo menos alguém importante. Lydia, quando menina, tinha tanto direito a si mesma que às vezes Tristan ficava irritado quando a ouvia choramingar. As únicas vezes em que você conseguia tirar algo genuíno e inteligente da boca dela eram tão poucas que Tristan só tinha visto 2 vezes. E por que ele deveria perturbar a si mesmo e sua mente agitada ouvindo seus jargões irritantes? Graus. Ponto de vista de Alison Argentengengen. Aquilo não era um lobo nem um leão da montanha. Não era. Ela vasculhou toda a sua memória e nenhuma lembrança de tal animal lhe veio à mente. Ela olhou para o pai, que não disse uma palavra durante todo o caminho para casa, mesmo quando entraram. Você realmente não vai dizer nada? Kate não era exatamente sorrateira perto de Alison, sempre deixando pistas como migalhas de pão para a garota seguir, eventualmente levando-o ao queijo. Malia quase morreu.
Sua frustração tomou conta de sua voz e ela gritou com seu pai, que não pareceu ofendido de forma alguma com seu comportamento rude, irritando-a ainda mais. Você sabe de alguma coisa, não sabe? Por que não me conta? Depois da frustração veio a raiva que explodiu em todas as direções. De seu pai, mãe, tia, ela mesma, Beacon Hills, o jogo idiota de ontem. Ela se sentiu fraca de repente. Por que você não me conta? Sua voz ficou desanimada enquanto a raiva se esvaía junto com sua força. Olhar para sua frágil filha que estava claramente mostrando sinais de trauma fez com que Chris amaldiçoasse Derek, o alfa e os betas envolvidos mais uma vez. Ele queria encontrar uma maneira de aliviá-la nisso, mas esse plano já estava enterrado pelo ataque da noite passada. Você ainda não está pronta, Allison, e a culpa é minha, não sua. Ele disse suavemente, mas suas palavras confundiram Allison ainda mais. Porque a verdade estava se tornando mais complicada de repente. O que você quer dizer? Ela perguntou. Chris suspirou enquanto tomava uma decisão que sabia que nunca mais poderia voltar atrás. Está na hora de você aprender sobre os segredos da nossa família. Ele respirou fundo e resolveu correr, não importa o que acontecesse com isso. Siga-me. Em vez de descansar, eles saíram de casa novamente, mas dessa vez ela estava mais nervosa do que agitada. Ela se perguntou o que seu pai queria mostrar a ela e como isso explicaria ao animal que atacou ela e Malia ontem. Chris os levou para um local obscuro e depois foi para o subsolo, enquanto Allison ficava cada vez mais nervosa, já que seu pai não havia dito nada nem mesmo um pio, desde que eles saíram de casa. O que estamos fazendo aqui? Allison não conseguiu deixar de perguntar, pois o silêncio se tornou insuportável para ela e o bunker em que estavam não era exatamente seguro, mostrando a verdade. Chris finalmente disse quando eles pararam em frente a uma porta de metal e luzes piscantes. Allison engoliu em seco, mas assentiu. Chris girou a maçaneta enorme e empurrou a porta para abri-la, e através da escuridão que cobria o quarto ela pôde ver a silhueta de alguém amarrado. Isso é o que significa ser um Argentergengia. As luzes se acenderam, fazendo Allison pular para trás de susto quando seus olhos encontraram algo que não era humano. Este é um lobisomem. Chris puxou o rosto do Derek amarrado sem um pingo de medo e mostrou para Allison. Nossa família tem caçado sua espécie por séculos, uma lista que agora inclui você. Venha. Não tendo forças para desobedecer ao pai, ela arrastou os pés em direção ao pai, na frente do lobisomem. Ela não sabia como reagiria a algo assim que estava além de tudo que ela já havia pensado. Então, aquele que você viu ontem é conhecido como um alfa. Ele é aquele que gera novos lobisomens. Eles são maiores, mais fortes, mais ferozes do que qualquer outro lobisomem por aí. Chris levou seu tempo para explicar tudo o que ele poderia dizer a Allison neste estágio. Por que nós? Ela perguntou. É assim há séculos, Allison. É nosso trabalho proteger os humanos e também impedir que os lobisomens ataquem as pessoas indefesas. Ele esclareceu. Então ontem, o Alpha estava tentando matar você, Allison. Por quê? Porque ele tem algum rancor contra nós. Mas saiba disso, da próxima vez que ele aparecer, ele fará o melhor para não errar novamente. Enquanto isso, tentarei prepará-la ao máximo que puder no menor tempo possível. Vamos. Allison foi trazida para fora do bunker por seu pai enquanto ela permanecia congelada por causa do que tinha ouvido. Capítulo 49. Tristan não conseguiu se concentrar durante o resto do fim de semana, pois seus pensamentos sempre se voltavam para o alfa que ele sentiu no hospital. Era como se ele finalmente tivesse encurralado sua presa em um esconderijo só para descobrir o quão difícil desenterrá-la de repente se tornou. Era uma sensação irritante. Ele pensou em invadir o hospital e procurar o alfa à força, mas até ele sabia o quão estúpido era esse pensamento. Ele só estará criando uma confusão suspeita que provavelmente o levará ao gabinete do xerife, e isso sem mencionar o que ele planejava fazer se realmente confrontasse o alfa. Lutar com ele em plena luz do dia e correr o risco de expor o sobrenatural para o mundo inteiro? Mesmo na escola como estava atualmente, ele não conseguia se concentrar, pois pensamentos assassinos enchiam sua mente. Reis, você realmente acha minha aula chata a ponto de eu ter que te chamar para fora 5 vezes? Os pensamentos de Tristan foram interrompidos quando um pedaço de giz atingiu sua cabeça, chamando sua atenção para o professor pela 5ª vez em menos de 1 hora. Desculpe. Ele suspirou e reprimiu a irritação para tentar se concentrar o máximo possível na lição, ignorando as risadinhas dos colegas às suas custas. Infelizmente para ele, ele não conseguiu manter a atenção no que estava sendo ensinado por mais de 5 minutos, pois imediatamente se sentiu entediado. Ele sentiu um olhar direcionado a ele, então olhou para trás e viu o olhar preocupado de Allison. Ele apenas sorriu e balançou a cabeça, indicando para ela não se preocupar e se virou. Malia não conseguiu falar com ela durante o fim de semana, então ele imaginou que poderia muito bem dar-lhe algum espaço se ela precisasse no momento em que ele sentisse a mudança esta manhã. Embora ela parecesse a mesma de sempre, só que um pouco menos alegre, ele notou a leve bolha nas palmas das mãos dela e o leve estremecimento que ela fez quando se sentou. Ela lutou, ou melhor, ela estava sendo treinada. Que problemático. Não importa como ele olhasse para isso, não demoraria muito para que ela descobrisse a verdade sobre os dois. Bem, até lá, ele vai deixar as coisas acontecerem naturalmente. Não precisa lutar contra o inevitável. O sinal tocou, significando o fim da aula, o que o fez soltar um suspiro de agradecimento enquanto se levantava de sua cadeira e caminhava até Allison. Oi, como vai você? Ele sentou-se na mesa dela, de frente para ela, e perguntou. Não entendi.
Ela respondeu confusa. Você parece uma porcaria bem. Ela não parecia, mas essa era a sensação que ela lhe dava. Não está dormindo o suficiente? Ele a viu estremecer e sabia que provavelmente tinha acertado em cheio, pelo menos em parte. É complicado. Ela disse com um sorriso irônico no rosto, pensando em quão errado e tão certo ele estava. Ela balançou a cabeça em um esforço para expulsar os pensamentos deprimentes que assombravam sua mente e se levantou enquanto pegava sua bolsa de frente para Tristan. Vamos, vamos. Não queremos deixar Malia esperando. Ela disse com um sorriso. Ela estava preocupada com eles durante todo o fim de semana e agora eles estavam preocupados com ela. Ver o garoto que normalmente nunca sairia do seu caminho para perguntar como ela estava se sentindo preocupado com ela alimentou ainda mais sua determinação. Vê-la tentando levantar o próprio ânimo e conseguindo honestamente o fez sorrir. Independentemente das diferenças, ele a chamaria de amiga com prazer até que não pudesse mais. Antes que qualquer um deles pudesse dizer mais alguma coisa, a porta da sala de aula se abriu e Malia, um pouco irritada, olhou para eles com uma expressão seca. Embora eu aproveite de todo o coração a atmosfera que vocês dois têm, vocês podem, por favor, não me fazer esperar por vocês, principalmente quando estou com fome? Ela lançou um olhar para os dois enquanto estava parada na porta com as duas mãos na cintura. Alison corou de vergonha com as palavras de Malia enquanto Tristan apenas deu de ombros. Agora que você disse isso, eu também estou com um pouco de fome. Ele disse enquanto saíam da sala. Felizmente para sua saúde mental. O treinador não lhe deu tanto trabalho quando Tristan explicou que o motivo de sua ausência no jogo foi porque Malia foi atacada e hospitalizada. Essa foi a única coisa boa que saiu do ataque, no que diz respeito a Tristan. Ao chegar ao refeitório, muitos olhares foram direcionados à viagem, já que a notícia do ataque de Malia havia se espalhado por toda a escola. Mesmo sem atenção, o grupo sempre chamava a atenção por onde passava devido à sua aparência. Alison era simplesmente fofa com um toque de garotinha da cidade para capturar a atenção dos garotos onde quer que fosse. Malia, por outro lado, tinha aquela vibração de garota ousada que, junto com sua bela aparência e atitude sem frescuras, era uma combinação matadora que evocava as emoções mais primitivas de qualquer um que fantasiasse sobre ela. Havia necessidade de falar sobre a aparência de Tristan? Sua aparência por si só era uma fraqueza tanto para mulheres jovens quanto para mais velhas. Meu Deus, eu tinha esquecido o quão frustrante isso era. Alison reclamou baixinho, já que ela praticamente conseguia sentir os olhares críticos e fofoqueiros enquanto elas se sentavam. Sim, está ficando irritante. Simplesmente esqueça-os. Tristan implorou enquanto segurava a mão de Malia para impedi-la de fazer uma cena e dar mais atenção a eles. Vamos comer e ir embora. Eles conversaram levemente enquanto comiam, esquecendo completamente os olhares que começaram a diminuir depois de um tempo. Nenhum deles disse nada sobre o ataque em consideração ao outro, então suas conversas giraram principalmente em torno do tempo que passaram na escola. Enquanto conversavam, Tristan não conseguiu deixar de se lembrar de algo que ouviu há algum tempo, quando Scott estava escutando a conversa de uma dupla em particular, quando Scott mencionou que sua mãe estava fazendo hora extra no hospital. Como ele tinha treino de lacrosse naquela noite. Ele imaginou que poderia simplesmente dizer ao filhote desatento que o alfa que todos estavam procurando estava no hospital e pedir que ele o trouxesse para fora. Ele não mentiria e diria que a ideia de matar Scott não lhe ocorreu quando pensou em maneiras de enfraquecer o alfa, mas decidiu não fazê-lo, pois era um método muito grosseiro e bárbaro, e ele não tinha certeza de como isso afetaria o alfa, se é que afetaria em primeiro lugar. Ei, o que aconteceu com ele ultimamente? Alison perguntou num sussurro enquanto Tristan estava apenas olhando para a comida. Malia fez uma pausa e perguntou confusa. O que você quer dizer? Alison apontou para Tristan, que estava claramente perdido neles, e respondeu, porque ele está viajando daquele jeito o dia inteiro. Malia suspirou internamente, sabendo exatamente em que processo de pensamento sua mente estava pisando. Não era como se ela pudesse simplesmente dizer a ele para esquecer, já que já estava estabelecido que ele não ouviria e eles não poderiam contar a mais ninguém porque então Satomi saberia. Bem, ele está assim a maior parte do fim de semana. Deixe-o, ele provavelmente está pensando demais em algo simples. Malia tentou ignorar a preocupação da pequena garota, mas Alison não acreditou, pelo menos não completamente. Malia então perguntou em uma tentativa de mudar a conversa. O que você vai fazer depois da escola? Alison balançou a cabeça de forma apologética. Assim, esqueci de te contar. Meu pai me quer em casa imediatamente depois da escola, sabia? Ela deixou a última parte sem dizer, principalmente porque não sabia como dizer. Meninas, vejo vocês mais tarde. Acabei de lembrar que tenho algo importante para fazer. Tristan disse de repente e antes que qualquer uma delas pudesse reagir. Ele deu um beijo rápido em Malia e deu um tapinha nos ombros de Alison antes de sair o mais rápido que pôde. Ele tem agido de forma estranha hoje, comentou Alison enquanto olhava para Tristan, que se afastava. Graus, 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 graus. Tristan flagrou Jackson e Scott tendo um tenso confronto em uma parte isolada do vestiário masculino, e se não soubesse, diria que Scott estava a um passo de atacar um Jackson alheio que parecia convencido demais para seu próprio bem. O rosto de Scott passou de uma expressão irritada para uma de pânico assim que viu Tristan, o que surpreendeu Jackson por um segundo antes de seus lábios se erguerem em um sorriso aberto quando a compreensão surgiu nele. Oh, isso é hilário pra caramba.
Tristan olhou para o risonho Jackson, mas simplesmente ignorou o garoto e se virou para a pessoa que estava procurando. MC Cole, preciso que você faça uma coisa para mim. Seu tom era tão brando quanto possível que Scott não sabia se estava pedindo ajuda ou dando ordens diretas, mas a sensação estranha que cercava Tristan, que havia crescido exponencialmente por algum motivo desconhecido, o tornou incapaz de refutar. O que é? Ei, estou falando com você, Reis. Jackson se colocou entre Scott e Tristan e se tivesse virado a cabeça para trás, teria visto Scott tremendo enquanto a sala inteira ficava gelada. Capítulo 50. A sala inteira ficou gelada quando Jackson ficou na frente de Tristan, o que realmente surpreendeu este último, porque ele sabia que nunca havia tido problemas com o co-capitão de lacrosse. Ele olhou para ele sem expressão e disse, você vai se mover? Jackson bufou para a pergunta e olhou com desprezo para Tristan. Ou o quê? Você vai me assustar com suas garras? Ele riu da expressão de surpresa no rosto de Tristan, confundindo-a com um choque de surpresa, enquanto Tristan se perguntava aonde o garoto queria chegar com isso. É isso mesmo. Eu sei o segredinho de você e MC Cole. E aqui está a questão. Me dê o que eu quero e eu não vou contar a todos na escola sobre o seu segredinho animal. Jackson ameaçou. Seus pensamentos eram simples. Se MC Cole não conseguisse o que ele queria o mais rápido possível, ele simplesmente faria com que Tristan o fizesse, já que este último foi muito generoso em se mostrar naquele momento. O rosto de Tristan mudou quando ele ouviu a ameaça de Jackson e sentiu o fedor de ganância que emanava dele. Ele olhou para Scott, que inconscientemente se encolheu, e depois de volta para Jackson, que ainda estava olhando para ele e esperando o que ele queria dizer, antes que qualquer um deles pudesse reagir. Suas mãos foram para o pescoço de Jackson enquanto ele levantava o co-capitão de lacrosse e o jogava contra os armários enquanto sua mão apertava o pescoço em sua mão. O rosto de Jackson ficou vermelho com sua falta de ar enquanto ele asfixiava com um forte aperto de Tristan. Pode ser sua própria imaginação, mas ele sentiu a mão ficando mais apertada a cada segundo que passava. Scott ficou alarmado com a escalada da situação e correu para impedir Tristan, segurando sua mão com força e exercendo força contra ela para que Tristan deixasse Jackson. Mas parecia que ele estava tentando dobrar aço reforçado. Jackson tentou gritar, mas o único som que saiu de sua boca foram gorgolejos abafados enquanto ele começava a sentir a tensão em seus ossos, o que fez seu coração bater descontroladamente em pânico. Tristan olhou calmamente em seus olhos como se não estivesse tentando matá-lo e disse, não me irrite, este será seu último aviso. Ele jogou Jackson para o lado como se estivesse jogando lixo e então olhou para Scott, ignorando completamente o Jackson ofegante e furioso que estava de lado. Preciso que você faça uma coisa. Ele disse novamente e dessa vez Scott finalmente percebeu algo assustador sobre o garoto na sua frente chamado Tristan. Ele ouviu os batimentos cardíacos de Tristan durante todo o ocorrido e foi assim que ele soube que se não fosse pelo fato de eles estarem na escola, era muito provável que ele realmente tivesse matado Jackson. Sua expressão foi neutra e composta do começo ao fim, e foi somente quando o coração de Jackson estava tenso ao limite que ele o deixou ir, e seu batimento cardíaco nunca passou da oitava normal. É só isso que você vai dizer. Você quase o matou. Scott acabou gritando com sua indiferença, mas só ficou frustrado, pois a única coisa que recebeu em resposta foi um revirar de olhos. Os dois começaram a se encarar com um Jackson ofegante ao fundo enquanto o ar no vestiário ficava pesado de tensão. Preciso que você faça uma coisa por mim, Tristan disse novamente. Scott levou alguns segundos para pensar no tipo de coisa que Tristan queria dele, mas não conseguiu pensar em nada sensato, além de ajudá-lo a matar alguém. Mas ele sabia que recusaria qualquer pedido desse tipo, sem fazer perguntas. O que você quer? Ele finalmente perguntou. Tristan estava prestes a falar, mas uma tosse violenta o interrompeu, fazendo-se virar para Jackson, que parecia finalmente ter recuperado o fôlego. Você pode sair? Seu pedido soou educado, mas não foi nada disso, dado o rosnado baixo que acompanhava suas palavras. Não querendo ouvir duas vezes, Jackson saiu correndo do vestiário. A bravata anterior que ele teve contra Scott não estava em lugar nenhum depois que ele quase foi morto de uma das formas mais dolorosas de morrer. Preciso que você verifique o local de trabalho da sua mãe. O hospital? Por quê? Porque o Alpha está lá. Eu senti o cheiro dele em uma das salas do outro lado do prédio. Scott ficou paralisado ao ouvir o que Tristan estava dizendo. Uma série de emoções passou por seu corpo com as implicações dessa informação. Ele finalmente poderia confrontar o Alpha, mas isso significava que era mais provável que ele lutasse com ele. E o fato de o Alpha estar no hospital significava que sua mãe estava em perigo se uma briga acontecesse. Ele não conseguiu evitar gaguejar enquanto perguntava. O que aconteceu com Derek? Ele já sabe. Derek foi capturado. E ele lançou outra bomba que fez Scott tropeçar. Derek? Capturado? Quando? Sem se importar com o turbilhão emocional que causou em Scott, ele descreveu o quarto onde o Alpha estava mantido antes de deixar Scott sozinho. Ele sabia que não havia como matar o Alpha apenas com ele e Scott. Em vez disso, o Alpha poderia acabar matando os dois por causa de Scott. Ele e Malia poderiam ser capazes de segurar o Alpha, mas a parte feia desse cenário era que Malia não seria capaz de acompanhar o ataque do Alpha. Sem mencionar que o Alpha poderia suprimi-la até certo ponto. Gostasse ou não, sua melhor aposta era Derek.
Ele lutou com um homem 2 vezes e sabia que sem a vantagem da velocidade, Derek poderia, com certeza, lutar contra ele e Malia e se sair muito bem. Mas isso significaria procurar por Derek e spoilers. Ele não sabia onde os Argenter-Genge o acorrentaram. Reis, levante sua bunda do campo antes que eu vá aí e pegue para você. Sim, treinador. Ele pensaria em como libertar Derek depois de descobrir onde o lobo mal-humorado estava escondido. Graus. Em campo, Tristan foi trocado após passar alguns minutos no banco por ter perdido a noite do jogo. Se não fosse pelas circunstâncias especiais que cercam sua ausência, o técnico o teria colocado no banco pelos próximos dias. Reis, entre aí. Mas não havia como ele suportar manter o garoto fora do campo por muito tempo. Seu sonho de ter MC Cole, Jackson e Reis causando destruição injustificada contra seus oponentes não seria realizado com um deles apodrecendo no banco como o resto dos extras. Como Greenberg, Tristan correu para o campo e assumiu sua posição, e por uma estranha coincidência ele tinha que estar no time adversário de Scott e Jackson. Jackson se assustou ao ficar cara a cara com Tristan no meio do campo para o passe. Só de estar perto de Tristan o fez lembrar de como se sentiu alguns minutos atrás e a sensação fantasmagórica de ter essa garganta apertada atormentava sua mente. O treinador apitou o pontapé inicial, mas Jackson permaneceu no mesmo lugar congelado, enquanto Tristan deu o pontapé inicial com a bola. A mente de Tristan era a coisa mais distante do trauma que Jackson estava sentindo ao mesmo tempo em que ele estava focado no jogo, fazendo um passe para Danny, o melhor amigo gay de Jackson. Os dois passaram pela defesa enquanto Danny era um dos melhores jogadores do time enquanto definia o ritmo para um estilo de passe 1-2. Meta. Danny marcou com assistência de Tristan, o que fez todo o campo vibrar em aplausos, enquanto Jackson ainda estava congelado no mesmo lugar desde o início da partida. Jackson. Sua atenção foi despertada de volta para o jogo pelo som irado do assobio furioso do treinador. O que diabos você está fazendo, Jackson? Hein? Ele se agachou e aproximou seu rosto do de Jackson. Nada, treinador. Jackson estava suando por todo o corpo enquanto seu coração dançava em um ritmo frenético devido ao ataque de pânico que ele teve por estar tão próximo de Tristan. Então se mexam. Reúnam seu funk. Coach disse antes de ir embora. Do topo, pessoal. Para Tristan, ele estava apenas se aquecendo, pois se sentia bem esforçado hoje. Ele podia ver Malia e Alison nas arquibancadas, então acenou para elas e bem longe, do outro lado do campo, ele avistou Boyd sendo discreto, o que era meio difícil para um garoto negro com um físico impressionante como ele. Na verdade, Boyd era se não mais, garoto musculoso da escola. Ele gesticulou, tirando o chapéu para o garoto, que riu e inclinou o chapéu para trás antes de se concentrar no jogo. Ele não sabia o porquê, mas desde seu último emaranhado com o Alpha, tudo parecia mais brilhante e mais claro. Ele não conseguia deixar de se encontrar esperando o que estava por vir. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.